riquezas incalculáveis. Levou algum tempo para que os rumores chegassem aos ouvidos certos, e os primeiros grupos de aventureiros corajosos começaram a chegar à cidade renascida. Quando os primeiros aventureiros apareceram, a cidade havia mudado muito, mostrando claramente que as autoridades locais estavam ocupadas, se preparando para o influxo de visitantes. Os guardas da cidade estavam vestidos com armaduras novas, obviamente compradas com fundos obtidos do misterioso subterrâneo. A atenção dos viajantes foi particularmente atraída por uma taverna recentemente renovada, que, sem dúvida, havia sido mobiliada especialmente para os aventureiros que chegavam. Uma aventureira astuta rapidamente percebeu que o duque local estava contando com os viajantes para gastar generosamente em comida e bebida no novo estabelecimento. Não vendo nada de errado nisso, o grupo de aventureiros entrou com entusiasmo na hospitaleira taverna. Ao cruzar a soleira, um aventureiro experiente ficou surpreso ao reconhecer um velho conhecido que não só havia construído uma bela taverna, mas também montado um hotel. O proprietário do estabelecimento compartilhou de bom grado que a construção havia sido financiada pelas autoridades locais, mas ele não tinha dúvidas de que ela se pagaria rapidamente graças ao influxo de caçadores de tesouros. Desejando aproveitar o conhecimento de seu velho amigo, o experiente aventureiro decidiu perguntar a Gerald todos os detalhes conhecidos sobre a misteriosa masmorra. O falante estalajadeiro contou-lhe os rumores que rodeavam o lendário elixir da vida, enfatizando que o primeiro a encontrá-lo geralmente ficava com os espólios mais ricos. Satisfeito com as informações recebidas, o viajante agradeceu a Gerald por suas valiosas informações e pediu que ele preparasse o jantar e a hospedagem para o grupo. Durante esse tempo, o curioso Aaron passou suas horas livres estudando técnicas antigas para desenvolver o poder espiritual. Apesar do treinamento persistente, ele ainda não tinha conseguido desbloquear totalmente o potencial da bênção do dragão e estava ciente dos riscos das práticas antigas, mas estava determinado a ganhar seu próprio poder espiritual. Após meditação prolongada e concentração extrema, o Duque começou a sentir um progresso claro, sentindo sua força interior despertar e se tornar mais forte. O aparecimento repentino de uma freira atenciosa interrompeu seus exercícios concentrados, fazendo-o se assustar com a surpresa. A jovem bondosa explicou que, ao saber de seu treinamento diligente, decidiu expressar sua gratidão preparando uma refeição leve para o Duque. Percebendo a aproximação de um cavaleiro com uma mensagem obviamente urgente, a freira diplomática apressou-se em se retirar, não querendo interferir em assuntos importantes. Acontece que o cavaleiro animado tinha vindo entregar a alegre notícia da chegada dos primeiros aventureiros, o que encantou o Duque, que aguardava ansiosamente a chegada de seus novos súditos. Ao chegarem à entrada da masmorra, os aventureiros descobriram que o acesso não era gratuito. Uma placa informava que eram necessárias 10 moedas de ouro. Uma aventureira rica pagou a quantia exigida sem hesitar, recebendo em troca a permissão oficial para explorar as misteriosas catacumbas. O companheiro que a seguia foi parado por guardas vigilantes devido à falta do pagamento inicial necessário para entrar na masmorra. A suposição inicial de que um único pagamento de 10 moedas de ouro cobriria todo o grupo provou ser incorreta. Cada aventureiro tinha que pagar a quantia especificada, o que causou uma onda de indignação. Um guarda engenhoso citou as sábias palavras do Duque, dizendo que 10 moedas de ouro sempre poderiam ser ganhas, enquanto o lendário elixir poderia acabar a qualquer momento. Depois de pesar todos os prós e contras, o líder do grupo decidiu que 10 moedas de ouro era um preço pequeno a pagar pela chance de ganhar a vida eterna, e generosamente pagou a taxa de entrada para todos os seus companheiros. Na barraca do comerciante seguinte, os viajantes descobriram uma água benta especial que o vendedor empreendedor ofereceu por uma moeda de ouro por garrafa. O comerciante persistente convenceu os viajantes de que sua mercadoria era essencial para lutar contra as criaturas subterrâneas, mesmo que o grupo já tivesse um suprimento de água benta.
O astuto homem de negócios reconheceu imediatamente que seus suprimentos vinham da igreja em Paris, explicando aos aventureiros inexperientes a superioridade da água benta de Vivian. Percebendo o perigo potencial de economias injustificadas, o líder prudente decidiu comprar garrafas adicionais de água benta reforçada. Assim que concluíram uma transação, os viajantes receberam a oportunidade de examinar equipamentos mágicos e, apesar da irritação crescente com as despesas intermináveis, concordaram. Perto da entrada, os viajantes notaram uma placa notável, anunciando o custo da evacuação de emergência: 100 moedas de ouro por pessoa. Um feiticeiro local demonstrou um artefato mágico especial projetado para salvar a vida de aventureiros por uma taxa fixa. Uma condição importante era que não era necessário pagar adiantado. O ouro só deveria ser pago se o artefato fosse realmente usado para salvar a vida de alguém. Um aventureiro racional tomou a sábia decisão de levar o artefato na esperança de recuperar todas as suas despesas, muitas vezes se encontrasse a fonte da vida eterna. Os primeiros passos dos bravos exploradores nas profundezas da masmorra foram acompanhados de perto por um conselheiro astuto e um jovem duque. Avaliando rapidamente a situação, o governante percebeu que as provas não eram difíceis o suficiente para aventureiros experientes e instruiu o líder dos orques a aumentar a intensidade da aventura. Ao chegar ao segundo nível da masmorra, os aventureiros confiantes lidaram com sucesso com os fantasmas e monstros que a habitavam. Apesar de esgotarem gradualmente suas forças, o uso habilidoso da água benta que haviam adquirido permitiu aos viajantes restaurar rapidamente sua capacidade de luta. Ao chegar ao terceiro nível, o grupo encontrou uma nova ameaça: criaturas fantasmagóricas de origem desconhecida que atacavam rapidamente. Contando com sua experiência anterior, os aventureiros imediatamente usaram a água benta contra os fantasmas que se aproximavam, confiantes em sua eficácia. A descoberta repentina chocou o grupo. Por trás das máscaras fantasmagóricas estavam orques habilmente disfarçados, imunes aos efeitos da água benta. A morte trágica de um de seus companheiros revelou a amarga verdade ao comandante. Eles estavam enfrentando criaturas híbridas, vulneráveis apenas a armas convencionais. Percebendo a desesperança da situação, os aventureiros fugiram e os orcs, abandonando sua fantasia, descartaram suas elaboradas fantasias. Escapando da perseguição, o grupo se viu em um labirinto sinistro onde criaturas ainda mais perigosas do mundo subterrâneo poderiam estar à espreita. Avaliando o estado grave de seu companheiro ferido, o comandante tomou a difícil decisão de deixá-lo em um lugar relativamente seguro enquanto ele estava inconsciente. Seguindo em frente, os aventureiros exaustos foram pegos de surpresa por armadilhas traiçoeiras, que mal conseguiram evitar. O barulho do mecanismo das armadilhas serviu de sinal para um grupo de orques, que imediatamente retomou a perseguição aos infelizes caçadores de tesouros. A exaustiva fuga esgotou as forças de alguns membros do grupo, mas a altruísta comandante não abandonou seus companheiros desmoralizados, ajudando-os a se levantar. Chegando a outra curva, os aventureiros exaustos recorreram à magia do gelo para criar uma barreira temporária entre eles e seus perseguidores. Mal recuperando o fôlego, o grupo foi surpreendido por um ataque de arqueiros esqueletos escondidos, que lançaram uma chuva mortal de flechas sobre eles. A maga engenhosa do grupo rapidamente dissipou os arqueiros ósseos com um poderoso feitiço de luz contínua. No entanto, durante o feitiço, ela acidentalmente ativou uma armadilha inteligente. O teto começou a baixar e água jorrou das paredes, levando os infelizes buscadores diretamente para os orcs. Quando acordaram após o infeliz incidente, os membros sobreviventes do grupo ficaram surpresos ao se verem na cobiçada fonte da vida eterna. A alegria passageira de alcançar seu objetivo foi rapidamente substituída pelo horror. Diante deles estava o temível guardião da fonte, um poderoso minotauro. Percebendo a inevitabilidade da derrota, o aventureiro desesperado ativou o artefato de evacuação que salvaria sua vida, sem poupar esforços para se salvar.
Apesar do poder avassalador do Minotauro, a intervenção oportuna de valentes cavaleiros salvou o último sobrevivente, colocando o monstro em fuga. Os nobres defensores apoiaram o aventureiro abalado, consolando-o com a notícia da descoberta bem-sucedida da fonte lendária. Com o ânimo renovado, o aventureiro encheu uma grande garrafa com água que brilhava com uma luz azul e correu para sair da sinistra masmorra. Em um canto remoto da masmorra, o leal Kuruk consolava o Minotauro perturbado, que fora forçado a receber os golpes dos cavaleiros para preservar sua imagem heróica. Ao chegarem à superfície, os viajantes exaustos avistaram 3 freiras passeando tranquilamente perto da entrada da masmorra. As virgens piedosas ofereceram cura aos aventureiros feridos em troca da assinatura de um contrato especial. Os termos do contrato fixavam o preço em 300 moedas de ouro pelo tratamento de cada pessoa, garantindo a sobrevivência, mas isentando-as de qualquer responsabilidade por efeitos colaterais. Uma cláusula especial estipulava um aumento mensal de 50% da dívida em caso de atraso, e o não pagamento significava 10 anos de escravidão ao Duque Aron. Percebendo a impossibilidade de pagar a quantia exigida, o homem hesitou, mas as freiras insistentes o apressaram, apontando para a vida que se esvaía de seus companheiros. Não vendo outra saída, o infeliz aventureiro assinou o contrato fatídico com lágrimas nos olhos, condenando-se a muitos anos de servidão. O duque satisfeito aceitou um impressionante baú de moedas de ouro de seu conselheiro, regozijando-se não apenas com sua riqueza, mas também com a aquisição de escravos úteis. O sucesso da empreitada dependia inteiramente da confiança do conselheiro nas decisões do duque, pelo que o governante sentia sincera gratidão. O velho sábio olhou com espanto para o baú transbordando de ouro, reconhecendo a sabedoria inesperada de seu outrora frívolo mestre. Tendo avaliado a rentabilidade do empreendimento, o duque perspicaz decidiu monopolizar as passagens subterrâneas e começou a explorar novos territórios. Graças à impressionante renda proveniente desse negócio arriscado, o duque melhorou significativamente o padrão de vida do povo de suas terras. Os fundos restantes foram usados para construir uma cidade de aventureiros, que após as obras de construção no inverno, foi orgulhosamente batizada de Atum. Olhando de uma colina para sua nova criação, o duque reconheceu o sucesso da construção, mas sentiu profundamente a falta de população. Seus pensamentos agonizantes sobre como atrair novos residentes foram em vão, pois mesmo estabelecer orques na cidade causaria pânico entre o povo. Uma mensagem inesperada entregue por um pombo-correio trouxe a alegre notícia da descoberta de uma rica veia de ouro na fronteira entre as propriedades dos condes de Grey e Aman. A exploração mais aprofundada da descoberta ameaçava provocar um grave conflito territorial entre as terras vizinhas. No entanto, essa perspectiva não assustou o governante empreendedor. Ele viu a situação como uma excelente oportunidade para atrair novos súditos. Ao saber desses planos, Rommel, alarmado, considerou seu mestre um louco, pronto para desencadear uma guerra territorial. Imperturbável, Aron explicou sua posição. As terras auríferas sempre lhe pertenceram e ele não tinha intenção de aceitar as reivindicações de ninguém. O experiente Rommel tentou argumentar com seu senhor, lembrando-o da divisão de longa data desses territórios entre os 2 condados. O duque, determinado, estava firmemente decidido a restaurar a justiça histórica, vendo a situação atual como uma oportunidade ideal. O conselheiro alarmado apontou para a superioridade numérica quíntupla dos exércitos combinados dos condados, prevendo uma derrota inevitável. Para Aron, era uma questão de honra. Outrora vassalos leais do duque, eles haviam gradualmente se separado, ignorando sua autoridade legítima. A perspicaz Cheryl compartilhava do desejo de defender a honra, mas temia atrair a atenção indesejada da corte imperial. O confiante duque tranquilizou seus companheiros, enfatizando a legitimidade de suas reivindicações e a provável satisfação do imperador com sua possível derrota. Inesperadamente,
O resoluto velho Caim interveio na discussão, ordenando imperiosamente que as tropas se preparassem para punir os usurpadores insolentes. Surpreso, Aaron rapidamente entendeu a verdadeira razão do fervor de Caim. O velho conselheiro estava ansioso para colocar as mãos nas ricas minas de ouro para reabastecer o tesouro. No meio da discussão, o agitado cavaleiro Arthur chegou com um relatório alarmante da inteligência sobre a concentração de tropas dos condes Grey e Aman perto da Veia de Ouro. Percebendo a inevitabilidade de um confronto, o duque resoluto ordenou que Rommel reunisse imediatamente a ordem dos cavaleiros para a batalha que se aproximava. Ao mesmo tempo, uma disputa acirrada eclodiu perto das terras auríferas entre os condes, que não conseguiam dividir a rica descoberta no território disputado. A atmosfera tensa foi intensificada pelo aparecimento do duque Bran, que se aproximava do acampamento acompanhado por uma comitiva impressionante. O poderoso duque exigiu imediatamente que suas posses legítimas fossem devolvidas, citando as leis imperiais sobre os direitos às terras inexploradas. Os condes indignados protestaram veementemente, lembrando-lhe a longa posse dessas terras e a natureza sem precedentes de tal interferência. Confiante em seu direito, o duque lembrou a seus vassalos rebeldes de seu dever de obedecer às leis do imperador e ordenou que suas tropas se preparassem para a batalha. O aparecimento oportuno do sábio Caínos trouxe uma proposta construtiva para resolver a disputa da maneira tradicional, através de uma guerra justa. O conselheiro diplomático lembrou-lhes que os próprios condes estavam se preparando para um confronto militar e, portanto, não deveriam se opor a tal solução. Aaron propôs que eles unissem forças e, em troca, o duque mobilizaria 1.000 homens para lutar contra os 2.000 soldados deles, e se Aaron vencesse, eles lhe dariam seus condados. Os condes, percebendo que era uma oferta tentadora e, obviamente, uma batalha desfavorável, pediram ao duque que lhes desse alguns minutos para considerar a situação. Após intensa deliberação, os condes chegaram a uma conclusão decepcionante. De acordo com a lei imperial, as terras realmente pertenciam ao duque, e apelar ao imperador apenas confirmaria sua injustiça. Um dos condes propôs uma solução radical: eliminar o duque incômodo e dividir entre si todos os lucros da campanha militar e das minas de ouro. A perspectiva tentadora de se apoderar não apenas das minas de ouro, mas também dos depósitos de prata, parecia a ambos os governantes uma excelente oportunidade de enriquecer. Um conselheiro que observava de perto as negociações secretas duvidava que os condes concordariam, dada a sua longa hesitação antes do conflito militar. No entanto, o astuto duque estava absolutamente certo de que eles concordariam, conhecendo a ganância insaciável desses governantes e espalhando rumores sobre o tamanho incrível do depósito de ouro. Mais tarde, descobriu-se que esse rumor tentador havia sido deliberadamente espalhado pelo astuto Aaron para provocar os condes a uma ação militar. O duque confessou ao seu assessor atônito que o verdadeiro objetivo era o território dos condados, e a mítica mina de ouro era apenas um pretexto legal para declarar guerra. Um mês antes de este plano ser elaborado, relatórios dos serviços secretos indicavam que não havia desacordos entre os condados, o que significava que era necessário criar um pretexto artificial. O herói lembrou que, em sua vida anterior, os condes haviam demonstrado cautela semelhante, evitando ações militares, o que o levou a criar um pretexto convincente para o conflito. Um decreto cuidadosamente elaborado ordenou a divulgação de rumores sobre a descoberta de uma enorme veia de ouro nos territórios fronteiriços dos condados de Grey e Aman. Após longas discussões, os condes aceitaram os termos do duque, ao mesmo tempo que apresentaram duas exigências próprias para a batalha que se avizinhava. Insistiram em escolher o campo de batalha, deixando a data a cargo do duque, e exigiram a independência total dos territórios do ducado em caso de vitória. Uma condição importante era que o acordo assinado fosse enviado ao imperador para aprovação, a fim de dar força legal às futuras mudanças.
Percebendo a confusão momentânea de Aeron ao mencionar o imperador, os condes presunçosos pensaram que tinham colocado o duque em uma situação difícil. Após um momento de reflexão, o duque inesperadamente concordou com os termos, marcando a data da batalha para um mês depois e selando o acordo com sua assinatura. Os condes triunfantes estavam confiantes na vitória sobre o duque míope, considerando sua assinatura no tratado equivalente a uma transferência voluntária de terras. Após a cerimônia de assinatura, o conselheiro expressou preocupação com o fato de que, apesar dos eventos estarem ocorrendo de acordo com os planos do duque, a falta de preparação dos soldados poderia causar sérios problemas. A situação era complicada pelo tamanho limitado do exército, que contava com apenas 500 homens, e pela necessidade de agir com extrema cautela para não atrair a atenção do imperador. Percebendo que os orques não poderiam ser usados na batalha que se aproximava, o duque, com sua visão de longo prazo, instruiu Caínos a contratar guerreiros profissionais. Uma complicação adicional era a necessidade de esconder a ausência da mina de ouro do tesoureiro vigilante para evitar que ele interferisse nos planos militares. Lembrando-se do desespero do arruinado Ken, o duque acreditava na sinceridade de Caínos e estava confiante em sua capacidade de lidar com quaisquer problemas que pudessem surgir se Cheryl completasse sua tarefa com sucesso. Ao se aproximarem do castelo, o destacamento testemunhou uma cena desagradável. Guardas estavam expulsando violentamente uma elfa ferida que implorava desesperadamente por uma audiência com o duque. A garota exausta implorou para ser autorizada a se encontrar com o governante dessas terras para discutir um assunto extremamente importante. Quando Aeron apareceu com seus cavaleiros, a elfa imediatamente caiu de joelhos, apresentando-se como Kyla, herdeira do líder do povo da floresta, e implorou por ajuda. O duque expressou sua perplexidade diante da audácia do pedido, lembrando-se dos ataques brutais de sua tribo aos habitantes pacíficos de suas terras. Ele se lembrava bem das terras do norte de Bran, onde orgulhosos elfos da floresta viviam perto do ninho do dragão, sempre buscando isolamento das outras raças. Seu assentamento era um mundo separado com um ecossistema único, mas seus métodos excessivamente agressivos de autodefesa impediam a coexistência pacífica com os humanos. Através de suas lágrimas, Caixa contou sobre o cerco de sua aldeia por uma horda invencível de mortos-vivos, oferecendo um voto de amizade eterna entre elfos e humanos em troca de ajuda. Aeron, com sua mente estratégica, reconheceu imediatamente a oportunidade de formar uma aliança lucrativa que lhe permitiria estabelecer controle sobre os elfos e destruir os mortos-vivos. O elfo calculista ofereceu ainda entregar as reservas acumuladas de ouro humano como pagamento pela ajuda. O duque fez uma contraproposta, que as terras élficas fossem incorporadas ao ducado de Bran, forçando a indecisa Caixa a fazer uma escolha fatídica. O peso da responsabilidade pelo futuro de todo o seu povo pesava claramente sobre a jovem elfa, causando-lhe dúvidas agonizantes. Quando o duque se virou ostensivamente para sair, a desesperada Caixa concordou rapidamente com todos os termos, o que estava totalmente de acordo com os planos de Aeron. Na Assembleia Geral, a elfa revelou os detalhes horríveis do ataque dos Cavaleiros da Morte, que causaram terror até mesmo nos corações dos guerreiros mais experientes. Segundo ela, além dos mortos-vivos habituais, o exército era comandado por um poderoso Cavaleiro da Morte, liderando milhares de esqueletos e ghouls sanguinários. Analisando a situação, Aeron concluiu que tal ataque poderia ter sido organizado por um demônio ou um poderoso necromante, exigindo ação imediata. O duque ordenou imediatamente a mobilização total do exército em 3 horas, instruindo Rommel a convocar a Ordem dos Cavaleiros e as sacerdotisas lideradas por Bianca. Ele próprio, acompanhado por Caínos, partiu para o posto avançado dos orcs, percebendo a importância crítica do tempo para resgatar os possíveis súditos. Na parte norte da Floresta Escura, uma druida elfa estava usando suas últimas forças para manter um feitiço protetor, segurando hordas de esqueletos com o poder da terra e das plantas.
Os defensores restantes da vila lutavam desesperadamente, usando arcos e flechas e magia de gelo contra as ondas intermináveis de mortos-vivos. Embora tais táticas pudessem ter sido eficazes contra esqueletos comuns, o poderoso Cavaleiro da Morte facilmente dissipou os feitiços élficos. Apesar dos esforços da elfa, que usava magia natural, o fluxo interminável de esqueletos não diminuía, constantemente reabastecido por novos guerreiros. Percebendo a necessidade de usar magia de fogo, que era proibida aos elfos, o líder do povoado implorou amargamente à natureza por perdão pela violação forçada das leis antigas. Mesmo enquanto as chamas destruíam os esqueletos, o Cavaleiro da Morte enviou novas ondas de ghouls capazes de atravessar paredes e continuar o ataque. No momento crítico, quando a derrota parecia inevitável, uma chuva mágica repentina caiu sobre o exército de mortos-vivos, destruindo seus corpos. Atordoado, o Cavaleiro da Morte viu um dragão majestoso no céu que se tornou a fonte de uma salvação inesperada. Acontece que os dragões estavam equipados com um sistema especial de pulverização de água benta, desenvolvido pelas freiras, para destruir instantaneamente qualquer morto-vivo. O duque, comandando os cavaleiros, avançou pelo caminho limpo em direção às muralhas da vila para garantir a proteção dos elfos. Enfurecido com sua derrota, o Cavaleiro da Morte iniciou um novo ritual, convocando os mortos-vivos caídos para se levantarem e continuarem a batalha. Os ghouls ressuscitados correram em direção aos cavaleiros sagrados de Bianca, ameaçando romper suas defesas. Os defensores conseguiram chegar às muralhas da aldeia élfica e formar uma parede de escudos, oferecendo orações à deusa por força. Um brilho dourado e uma aura sagrada, fortalecidos por suas orações, criaram uma barreira impenetrável que repeliu qualquer tentativa dos mortos-vivos de se aproximar. Rommel, armado com uma lâmina consagrada e água benta, em uma batalha decisiva, primeiro cortou o braço do Cavaleiro da Morte e depois decapitou seu poderoso oponente. Desmoralizados pela morte de seu líder, os mortos-vivos recuaram com medo. Mas Rommel, aproveitando o momento, ordenou que os cavaleiros lançassem um ataque decisivo. O Duque Observador, notando a parada bem-sucedida do avanço dos mortos-vivos, percebeu que a verdadeira batalha ainda estava por vir. O conselheiro revelou a verdade. O Cavaleiro da Morte derrotado era apenas um peão, e para a vitória final era necessário encontrar e destruir o verdadeiro inimigo, um necromante ou um demônio. Logo, Cecília, que estava procurando pelo inimigo principal, relatou que havia descoberto sua localização nos confins da Floresta Escura. Entre os picos das montanhas, um brilho roxo intenso de energia demoníaca era claramente visível, indicando a presença de uma criatura poderosa. No topo da montanha estava sentada uma demônia, irritada com a rápida derrota de seu cavaleiro e com a necessidade de comandar pessoalmente o exército dos mortos-vivos. Encontrando-se em uma situação desesperadora, ela começou a recitar um antigo feitiço mortal, buscando obter seu poder destrutivo. No momento crítico, quando o feitiço mortal estava quase completo, o ágil Aaron conseguiu desferir um golpe preciso, deixando a demônia inconsciente. Quando ela acordou, a demônia sentiu a lâmina fria da espada do Duque em sua garganta, pronta para puni-la por seu ataque audacioso contra seus súditos. Subestimando seu oponente, a demônia lançou um ataque desesperado, sem saber que o Duque, dotado de poderes divinos e de dragão, neutralizaria facilmente seu golpe. Aproximando-se, Aaron infligiu-lhe um ferimento grave, mas poupou-lhe a vida, oferecendo-lhe a escolha entre a morte e o serviço leal. Atordoada, a demônia pressionou a mão contra o coração ferido e observou com espanto enquanto sua energia mágica se esvaía rapidamente com um único golpe de espada. Percebendo o poder de seu inimigo, ela colocou um selo mágico de lealdade em sua lâmina, jurando solenemente servi-lo fielmente. Após completar o ritual do juramento, Helena imediatamente chamou seu exército de mortos-vivos, concedendo a tão esperada salvação aos elfos atormentados. No final da batalha, o Duque aproximou-se dos seus cavaleiros a cavalo, acompanhado por um estranho misterioso. Explicando a situação ao seu conselheiro,
Ele mentiu habilmente sobre a fuga da demônia, declarando com confiança que ela não representaria mais nenhum perigo no futuro. A perspicaz Cecília imediatamente percebeu a estranha companheira de sua mestra, e embora não houvesse nenhuma aura demoníaca, ondas de poder sombrio emanavam da garota. A piedosa freira estava determinada a purificar a alma contaminada pela maldade e pelo vício da mulher desconhecida. No entanto, o Duque defendeu Helena com determinação, prometendo dar uma explicação completa a Cecília mais tarde e pedindo que ela confiasse em sua decisão. Meia hora antes, após concluir um contrato mágico, Aaron havia retirado sua espada do peito da demônia, permitindo que suas feridas se curassem. Sua ordem inesperada de levar a morta-viva embora em vez de destruí-la confundiu Helena, mas o Duque tinha uma explicação lógica. Ele compartilhou seus planos de usar o exército de mortos-vivos como força de trabalho para seus empreendimentos futuros. Os elfos libertados saíram para saudar seu salvador, expressando sua sincera gratidão por sua ajuda oportuna na batalha desigual. O Duque discretamente lembrou-lhes de suas obrigações contratuais, e a líder élfica confirmou sua disposição em cumprir sua parte do acordo. Ao apresentar um documento oficial declarando os elfos como seus súditos, o Duque causou um choque evidente entre os governantes élficos. Caixa se apressou em explicar à sua mãe a necessidade de assinar o tratado, que se tornara a única maneira de obter a ajuda dos humanos. Reconhecendo que não havia outra opção, a líder élfica ajoelhou-se diante de Aaron e jurou lealdade em nome de todo o seu povo. Graças a essa vitória, o Duque ganhou 1.500 novos súditos entre os elfos sobreviventes para sua cidade em desenvolvimento. Ao chegar ao seu destino, os elfos ficaram impressionados com o vazio desconhecido ao seu redor. Aaron explicou que a cidade dos aventureiros estava apenas começando a existir e precisava de trabalhadores, garantindo aos elfos autonomia e a oportunidade de administrar seus próprios assuntos. Os elfos estavam preocupados com os escassos suprimentos de comida que provavelmente acabariam em poucos dias, especialmente considerando a presença de crianças. O Duque ofereceu um acordo ambíguo, concordando em fornecer a 1.000 elfos comida para um mês. A líder élfica estava preocupada com o destino dos 500 restantes de seu povo, que ficaram sem suprimentos de comida. O Duque revelou seu plano para esses guerreiros, exigindo que fossem enviados ao seu castelo para missões especiais. A elfa perplexa tentou descobrir os verdadeiros motivos do governante, cuja oferta parecia estranhamente vantajosa para ambos os lados. Com um sorriso misterioso, o Duque simplesmente pediu que ela cumprisse os termos do acordo sem mais explicações. Enquanto isso, no Palácio Imperial, o governante despreocupado se divertia jogando xadrez com o campeão convidado das terras. O imperador suspeitava que seu oponente estava deliberadamente escondendo suas habilidades, permitindo que ele ganhasse. O aparecimento inesperado de um conselheiro, com um lembrete de uma importante reunião de vassalos, interrompeu o emocionante jogo. O monarca estava claramente descontente por ter que interromper seu passatempo agradável para cumprir seus deveres oficiais. A questão urgente dizia respeito a um pedido dos condados de Grey e Aman para a aprovação de uma guerra territorial. A princípio, o imperador reagiu à situação com sua calma habitual, sabendo das frequentes disputas entre os condes. No entanto, a situação tomou um rumo inesperado. Os condes estavam planejando se unir contra o Duque Aaron. A notícia da revolta planejada contra seu sobrinho causou sincera surpresa ao imperador e exigiu uma investigação imediata. O governante ficou intrigado com a forma como Aaron conseguiu irritar tantos condes locais, como se estivesse deliberadamente a atrair problemas para si próprio. Em uma reunião de emergência, o imperador e seus vassalos começaram a discutir os rumores alarmantes de um conflito iminente. Após trocar olhares significativos com o Duque Gran, o imperador recebeu a confirmação esperada da legitimidade da reivindicação de Aaron sobre a Veia de Ouro. No entanto, o Duque Ryan, amigo leal de Aaron, se opôs a isso, prevendo consequências catastróficas para as terras de seu companheiro.
Gran lembrou a todos da imutabilidade da lei imperial e do direito do mais forte, insinuando a contradição entre a posição de Ryan e a ordem estabelecida. Ryan, dividido por um conflito interno, lembrou-se do juramento que fizera ao antigo imperador de proteger seus herdeiros. O imperador, compreendendo os sentimentos de Ryan, decidiu, no entanto, a favor da manutenção da lei imperial. Tendo aprovado a guerra territorial, ele ordenou que os documentos necessários fossem preparados para registro oficial. Após a reunião, o imperador convocou Gran em particular e perguntou ironicamente sobre sua capacidade de ler mentes. O motivo desse interesse era a surpreendente coincidência entre os pensamentos do duque e os seus próprios durante a discussão do conflito. O monarca notou a impressionante perspicácia de seu recém-nomeado conselheiro, cujos julgamentos correspondiam perfeitamente aos seus. O governante expressou sincera satisfação por ter uma pessoa tão perspicaz e com ideias semelhantes em sua comitiva. O duque, lisonjeado, comentou modestamente que estava simplesmente seguindo a lógica da lei, antecipando as ações do imperador. O imperador pediu a Gran sua opinião sobre o provável desfecho do conflito militar que se aproximava. O duque previu com confiança a derrota de Aron, com base na óbvia superioridade numérica das forças combinadas dos condados. No entanto, o imperador estava preocupado com uma vaga inquietação em relação à confiança inexplicável de seu sobrinho em uma situação claramente perdida. Gran se apressou em tranquilizar o monarca, informando-o de sua ordem ao vassalo para exigir imediatamente o pagamento de uma dívida antiga do Conde Grey. O confiante conselheiro garantiu o apoio de 30 magos mercenários experientes, prometendo fazer cumprir a lei e manter total sigilo durante toda a operação. Os pensamentos do imperador foram lidos com tanta precisão que ele finalmente se convenceu das habilidades psíquicas de Gran. O riso sinistro do imperador acompanhou seus pensamentos sobre usar magos contra seu próprio sobrinho. Enquanto isso, Cheryl, na capital imperial, se entregava às compras, comprando joias e vestidos requintados. Depois de terminar suas principais compras, a garota decidiu prolongar o prazer de gastar dinheiro, o que a ajudava a lidar com a tensão acumulada. Intuitivamente sentindo que estava sendo seguida, Cheryl decidiu seguir as instruções de seu irmão e pôr um fim ao seu entretenimento. Entrando em becos escuros, ela deliberadamente criou a ilusão de ser uma presa fácil para seus perseguidores. Os gangsters astutos não faziam ideia de que tinham caído numa armadilha habilmente montada, onde a rapariga podia usar a sua magia sem impedimentos. Um feitiço excessivamente poderoso atraiu a atenção não apenas de seus alvos, mas também de transeuntes aleatórios na rua principal. Imperturbável, Cheryl agarrou o líder ferido e exigiu informações sobre a localização do cassino clandestino. Chocados com a demonstração de poder, os criminosos levaram rapidamente a poderosa feiticeira para um antigo castelo discreto. Por trás da fachada modesta, havia um salão de cassino subterrâneo ricamente decorado. Uma rápida olhada pela sala mostrou que a multidão local estava fazendo apostas excepcionalmente altas, mesmo para os padrões da capital. De particular interesse era um quadro de informações cobrindo o evento principal, a guerra nas terras de Bran, que estava aceitando apostas na vitória do Duque ou da Aliança dos Condes. A aparição do dono do cassino, um representante de um grupo de elite envolvido na monetização de eventos imperiais, foi acompanhada por uma agitação geral. O discurso solene do proprietário foi interrompido por um visitante mal-educado que exigia que as apostas fossem feitas mais rapidamente e insultou o anão. O gerente imediatamente ordenou que os guardas removessem o homem rude e proibissem seu acesso ao estabelecimento. Depois de restaurar a ordem, o anfitrião explicou galantemente suas ações como preocupação com o tempo precioso da nobre audiência. Os frequentadores do cassino receberam Lamp com entusiasmo, expressando sua sincera aprovação por suas ações. O anúncio do início das apostas sobre o resultado da guerra provocou uma enxurrada de ofertas que variavam de 100 a 100 mil moedas de ouro. Todos os olhos se voltaram para uma garota misteriosa que apostou 3 milhões na vitória do Duque Aron.
Preocupado, Lump lembrou a todos das regras de pagamento imediato, duvidando da capacidade da estranha de pagar. Imperturbável, Cheryl respondeu elegantemente, insinuando a riqueza óbvia de uma visitante em um estabelecimento tão elitista. O contrato apresentado por um dos 3 maiores grupos comerciais do Império dissipou instantaneamente todas as dúvidas por parte do proprietário. Depois de fechar o negócio, a garota se teletransportou para casa, onde seu irmão mais velho, preocupado, a esperava. Preocupado com a importância da missão, Aaron perguntou ansiosamente sobre o resultado da aposta. Satisfeita, Cheryl confirmou o sucesso do plano e perguntou sobre a conversa com Kane a respeito da promessa de terras ao grupo comercial. O Duque admitiu que ainda não havia discutido esse assunto delicado, pois estava ocupado com a acomodação de seus novos súditos. Um sorriso malicioso acompanhou sua observação de que seria mais fácil pedir perdão a Kane do que sua permissão prévia. A notícia da ausência de uma veia de ouro e da promessa de terras mergulhou Kane em um estado de horror. Ao saber da promessa de 3 milhões de moedas de ouro, o conselheiro grisalho começou a chorar, lembrando-se da promessa que havia feito ao ex-imperador, que se provou impossível de cumprir devido às ações de seu jovem senhor. As tentativas do jovem duque de explicar a existência de um plano cuidadosamente elaborado foram recebidas com a recusa categórica de Caim em sequer ouvir seu mestre imprudente. O conselheiro grisalho estava absolutamente certo de que o único plano de seu pupilo imprudente era morrer ingloriamente endividado em um pedaço minúsculo de terra. Percebendo a impossibilidade de um diálogo construtivo nas circunstâncias atuais, Aaron insistiu que Kane o acompanhasse pessoalmente para demonstrar todos os aspectos da estratégia em detalhes. Através de um portal mágico criado por Cheryl, o Duque demonstrou de forma impressionante seu incrível poder, destruindo uma enorme montanha com um único golpe para convencer o velho conselheiro da inevitabilidade da vitória. A única condição que Aaron impôs em troca de demonstrar suas habilidades sobrenaturais foi a confiança incondicional em suas decisões estratégicas futuras. Chocado com a demonstração de poder, o velho imediatamente se ofereceu para recorrer ao grupo Moria para obter o financiamento necessário através do sistema bancário. Alguns dias depois, o ambicioso chefe do grupo Moria chegou ao ducado e, examinando as propriedades, já imaginava essas terras como sua futura propriedade. Apesar de suas origens aristocráticas, o atual proprietário da Associação Comercial Moria tem sido guiado pelo infame princípio do dinheiro sujo em todos os seus negócios. A impressionante fortuna da família Moria foi construída ao longo de muitas gerações através da gestão habilidosa de projetos fundiários e intercâmbios comerciais estratégicos. 30 anos atrás, o decreto fatídico de Aaron proibindo a venda livre de terras levou ao colapso do outrora poderoso Ducado de Moria. Demonstrando uma resiliência incrível, o chefe da família estabeleceu um próspero negócio ilegal de empréstimos na capital, atendendo principalmente a pequenos empresários. Rumores sinistros circulavam entre o povo de que o aparecimento do dinheiro dos Moria era invariavelmente acompanhado por derramamento de sangue, já que o chefe da família não se intimidava com métodos radicais para aumentar seu capital. Graças à sua estratégia comercial implacável, o grupo comercial Moria conseguiu se tornar uma das 3 maiores organizações financeiras do continente, demonstrando um crescimento impressionante em influência. O assistente de Moria observou astutamente que a incapacidade de adquirir terras diretamente era compensada pela inevitável insolvência do duque, o que lhes permitiria obter território em troca de dívidas. Moria, antecipando uma doce vingança, pretendia dar ao filho tolo de seu inimigo jurado uma dura lição de educação financeira, demonstrando vividamente a reputação sinistra da moeda sangrenta. Os credores ficaram surpresos com a alegria sincera de Aaron, que cumprimentou os convidados com cordialidade exagerada e perguntou sobre os detalhes de sua viagem.
O experiente homem de negócios manteve a conversa leve, discutindo eloquentemente sua disposição de ir até os confins da terra para fornecer assistência financeira aos clientes necessitados. O perspicaz herói reconheceu instantaneamente em seu interlocutor um homem que desejava apaixonadamente a queda do ducado. Mas as circunstâncias atuais não deixavam outra escolha a não ser cooperar. O ansioso Cain estava presente na importante reunião e assumiu a responsabilidade de explicar brevemente aos presentes as razões que levaram seu mestre a organizar essa reunião. O autoconfiante Moria inicialmente acreditou que a reunião havia sido convocada para revisar os termos de um empréstimo de 3 milhões de moedas de ouro destinado a apostas arriscadas em um cassino clandestino. Uma reviravolta inesperada aconteceu quando o Duque anunciou que o objetivo de sua visita era totalmente diferente. Ele pretendia obter um empréstimo adicional de 2 milhões de moedas de ouro. O experiente financista se opôs categoricamente a tal acordo, temendo a perda de clientes influentes devido ao envolvimento direto da guilda mercantil em conflitos militares entre a nobreza. O Duque perspicaz apressou-se em acalmar seus temores, enfatizando que os fundos não se destinavam à contratação de tropas adicionais e que apenas seu exército participaria da batalha. Aaron explicou a necessidade do empréstimo pelo seu desejo de investir antecipadamente no desenvolvimento dos territórios, contando com um aumento significativo dos lucros após a inevitável vitória. Analisando cuidadosamente a situação, Moria compreendeu que estava numa situação vantajosa para todas as partes. Se o Duque fosse derrotado, todas as terras cairiam inevitavelmente sob o controle da guilda mercantil. O financista ficou particularmente intrigado com a inexplicável confiança do jovem Duque em um resultado favorável, como se todas as circunstâncias estivessem sob seu controle total. Após muita deliberação, Moria concordou em fornecer 2 milhões adicionais com a condição de que os fundos fossem usados para o desenvolvimento dos territórios, conforme documentado. Indignado, Caim se opôs veementemente a contrair um novo empréstimo, temendo, com razão, que a derrota na guerra deixasse o tesouro completamente vazio, sem uma única moeda. Observando a discussão acalorada entre o Duque e seu conselheiro, o astuto Moria percebeu que talvez não houvesse melhor oportunidade para finalmente mergulhar seu inimigo em dívidas. O astuto financista propôs um empréstimo sem juros, expressando ostensivamente sua confiança na vitória ao Duque, a fim de tornar a decisão fatídica o mais fácil possível. A mentira óbvia tinha um único objetivo: remover quaisquer dúvidas remanescentes sobre a conveniência do empréstimo, e ambos os lados, compreendendo os verdadeiros motivos, aceitaram os termos propostos. Mais tarde, Moria confessou ao seu assistente que apenas um louco apostaria na vitória do Duque e que sua oferta generosa tinha apenas o objetivo de fortalecer a relação de confiança entre eles. O assistente admirou sinceramente a reação rápida de Moria, considerando-a uma confirmação brilhante de suas notáveis habilidades intelectuais e perspicácia nos negócios. Lançando um último olhar para o majestoso castelo, Moria sorriu maliciosamente, imaginando como o Duque ingenuamente o considerava um de seus aliados de confiança. Observando despercebidos pela janela, o Duque e Cain ficaram impressionados com as habilidades de atuação um do outro, tendo conseguido desempenhar com perfeição a performance planejada diante de um financista experiente. A generosidade excepcional de Moria ao oferecer um empréstimo sem juros causou forte impressão no Duque, que considerou esse o melhor resultado possível para as difíceis negociações. O experiente Cain explicou que seu comportamento não era um jogo. Anos de observação lhe ensinaram a prever com precisão as ações de pessoas como Moria, que estavam dispostas a recorrer a qualquer truque para obter ganhos próprios. Com a batalha decisiva há apenas 20 dias, o incansável Rommel dedicou todo o seu tempo a preparar intensivamente os guerreiros élficos para a batalha que se aproximava.
Ao chegar ao campo de treinamento, Aaron ficou alarmado ao descobrir que a situação real era muito pior do que o esperado. Mesmo seus dons naturais não estavam ajudando os elfos a dominar as habilidades necessárias. A perspectiva de as tropas élficas serem rapidamente destruídas pela cavalaria inimiga antes mesmo que os arqueiros pudessem disparar seu primeiro tiro era motivo de grande preocupação. Em busca de razões para o treinamento insatisfatório, o Duque chegou a duvidar da integridade de Cain em relação ao fornecimento oportuno dos suprimentos alimentares prometidos aos elfos. Ofendido pelas suspeitas, o velho tesoureiro imediatamente entrou em uma discussão acalorada, provando indignado sua inocência nos problemas do treinamento de combate. A intervenção oportuna do sensato Cainus impediu que o conflito se agravasse, apontando o verdadeiro problema: o alcance insuficiente das armas élficas. Medições cuidadosas mostraram que o alcance máximo dos arcos disponíveis não excedia 100 metros, enquanto a distância real de combate era de pelo menos 200. Percebendo a gravidade da situação, Aaron ficou profundamente preocupado. A batalha que se aproximava em terreno aberto exigia mudanças urgentes no armamento do exército nos 20 dias restantes. Complicações adicionais foram criadas pela atenção de todo o Império para a batalha que se aproximava, o que descartou a possibilidade de o Duque usar suas habilidades sobrenaturais. Um conselheiro perspicaz recomendou que o Duque se abstivesse de participar pessoalmente na batalha, enfatizando a necessidade de preparar Lady Cheryl para controlar as inúmeras variáveis da batalha. O gerenciamento competente dos fatores de combate permitiria um confronto justo entre exércitos de força igual, com 1000 guerreiros de cada lado. Cainus enfatizou a importância crítica de eliminar a incerteza quanto ao alcance do fogo, considerando esse fator uma variável inaceitável capaz de decidir o resultado de toda a batalha. A criação de arcos aprimorados exigia não apenas materiais raros de qualidade excepcional, mas também os serviços de armeiros experientes capazes de cumprir prazos extremamente apertados. Os pensamentos agonizantes do Duque sobre a impossibilidade de garantir os recursos e artesãos necessários para produzir as armas nas 3 semanas restantes foram interrompidos pela voz confiante de seu conselheiro. O resoluto Cainus garantiu que forneceria tudo o que fosse necessário, incluindo um talentoso ferreiro e materiais raros, solicitando apenas 3 dias para concluir a tarefa. O aviso sobre a natureza incomum do ferreiro, cuja essência desumana apenas enfatizava sua habilidade excepcional, fez o Duque considerar seriamente a oferta. Quando a noite caiu, o poderoso Cainus assumiu sua verdadeira forma de dragão e voou para as terras do norte de Bran, onde ficava um antigo ninho de dragões. O aparecimento do nobre dragão causou agitação imediata entre os pequenos gnomos que viviam no ninho, que correram para cumprimentar seu tão esperado mestre. Um anão prestativo imediatamente apresentou o cristal encomendado, mas uma inspeção cuidadosa revelou um acabamento ruim e inaceitável, causando o descontentamento óbvio do dragão. Uma reprimenda severa por não ter prestado atenção suficiente ao tempo necessário para fazer cristais perfeitos fez o infeliz artesão tremer de medo. O artesão assustado implorou por misericórdia, prostrando-se diante do governante furioso, que rejeitou friamente os itens de má qualidade como indignos de sua atenção. Deixando de lado sua inspeção dos cristais, o dragão exigiu a presença imediata do ferreiro-chefe, proibindo-o de se esconder atrás de seus colegas artesãos. Da multidão de gnomos, a pequena Kesh deu um passo à frente timidamente e o poderoso dragão imediatamente ordenou que ela se sentasse em suas costas largas. Após um voo de 10 horas, eles chegaram ao misterioso labirinto do Minotauro, onde, de acordo com os cálculos do dragão, estavam localizados os materiais necessários para cumprir a ordem do Duque. Ao encontrar os primeiros minotauros, Cainus rapidamente os incinerou com o sopro do seu dragão e ordenou que Kesh começasse a reunir os valiosos materiais. Exatamente 3 dias depois, Cainus chegou triunfante ao castelo, apresentando os recursos únicos que havia obtido com tanta dificuldade para a produção de armas.
O duque olhou para os impressionantes chifres com surpresa indisfarçável, sem entender sua finalidade na produção de armas tão necessárias para os elfos. O paciente dragão explicou as vantagens de usar chifres para criar arcos elásticos com maior alcance, observando sua única desvantagem, sua vulnerabilidade à umidade. Examinando cuidadosamente os chifres incomuns, o perspicaz duque expressou dúvidas razoáveis de que eles pertencessem a touros comuns, que não eram característicos da fauna local. Envergonhado, o dragão ofereceu rapidamente uma explicação frágil, dizendo que havia adquirido os chifres de um comerciante viajante que supostamente estava tentando se livrar de sua mercadoria incomum. Continuando a examinar os chifres suspeitosamente grandes, o duque de repente desviou sua atenção para a silenciosa anã, uma lendária ferreira recomendada por Caínos. A resoluta Keshi finalmente deixou seu lugar e perguntou sem cerimônia se o mero mortal estava preparado para retribuir sua ajuda com serviços leais. A guerreira anã expressou sincera indignação pela audácia de um homem que ousava falar de forma tão arrogante ao poderoso Lorde Caínos. Após uma conversa séria e educativa, Caínos, envergonhado, apresentou mais uma vez a jovem artesã ao duque, oferecendo sinceras desculpas pela falta de familiaridade da anã com a etiqueta humana. O imperturbável duque aceitou a situação com calma filosófica, reconhecendo que as origens não humanas de Kesh eram irrelevantes, desde que ela demonstrasse sua habilidade incomparável. Em sinal de respeito pela arte da mestre anã, Aaron ajoelhou-se, jurando solenemente lealdade em nome do duque dessas terras e pedindo sua ajuda inestimável em troca. Com a batalha decisiva a menos de 2 semanas, a produção das novas armas começou sob a supervisão rigorosa da exigente Keshi, em uma forja especialmente equipada. O perfeccionismo do mestre anão, combinado com a fadiga crescente dos trabalhadores humanos, inevitavelmente levou a conflitos regulares no processo de criação de arcos perfeitos. As sábias explicações de Aaron ajudaram a agilizar o processo de produção, quando cada trabalhador percebeu a importância de sua contribuição para a conquista do grande objetivo comum. Apesar das divergências iniciais e das inúmeras dificuldades técnicas, o trabalho coordenado permitiu que uma produção eficiente fosse estabelecida em tempo recorde. 3 dias antes do início das hostilidades, um conselheiro preocupado caminhava pelo futuro campo de batalha, pensando em como seria difícil vencer sem a ajuda do senhor e da senhora. Uma queda inesperada na lama deu ao dragão engenhoso uma ideia brilhante que poderia mudar radicalmente o resultado da batalha que se aproximava a seu favor. Encorajado por sua inspiração repentina, Caínos correu para o palácio para encontrar Keshi, que estava exausta do trabalho interminável e mal conseguia ficar de pé. A garota meio adormecida implorava incoerentemente por misericórdia, o que só aumentava a irritação do dragão, exigindo que ela imediatamente reunisse seu equipamento e o seguisse em um assunto urgente. Com o tão esperado dia da batalha se aproximando, os poderosos condes alinharam seus impressionantes exércitos em formação de batalha, preparando-se para a batalha decisiva pelo poder e pela riqueza. Em suas luxuosas tendas de comando, os condes autoconfiantes discutiam suas apostas na própria vitória com prazer indisfarçável, antecipando não apenas a conquista de terras, mas também lucros substanciais. Suas apostas chegavam a 500.000 de moedas de ouro cada, embora quisessem arriscar mais. Mas o medo de pedir empréstimos à notória Moriá os impediu de serem excessivamente imprudentes. Os ambiciosos condes ansiavam por ver como, após sua inevitável vitória, até mesmo financistas influentes como Moria iriam bajular os donos da lendária mina de ouro. A crescente ansiedade dos condes era causada pela ausência do duque e de seu exército na hora marcada, o que eles interpretaram presunçosamente como um sinal de que ele havia percebido a desesperança de sua situação. O aparecimento inesperado de Aaron à frente de um exército reforçado com impressionantes torres de cerco forçou os condes, que estavam confiantes, a mudar sua opinião inicial sobre o inimigo.
No centro do campo, apareceu o representante oficial do imperador, responsável por anunciar as últimas ordens e garantir o cumprimento das regras da batalha que se aproximava. Representantes dos lados opostos dirigiram-se solenemente ao centro do campo para o anúncio oficial dos termos do conflito territorial iminente. Quando se encontraram, os arrogantes condes não resistiram a zombar das torres de madeira do duque, chamando-as com desprezo de lixo inútil que entulhava o campo de batalha. O duque respondeu calmamente ao insulto do conde com uma observação espirituosa, dizendo que era surpreendente ver tanta atenção em um homem que mal conseguia ver por cima de seu próprio volume. De acordo com as regras do torneio, se o duque vencesse, receberia todas as terras e a mina de ouro dos condes, e se fosse derrotado, teria que entregar seus territórios aos inimigos. Depois que todos os participantes confirmaram as regras da batalha, o marechal enviou cada guerreiro para sua posição designada para se preparar para a batalha decisiva pelas terras. Antes de partir, o sábio Aaron aconselhou os condes a tomarem cuidado com suas cabeças durante a batalha, deixando-os a ponderar o significado dessas palavras misteriosas. A grande batalha começou com o lançamento de uma bola mágica brilhante que voou alto no céu e explodiu em faíscas brilhantes sobre o campo onde os guerreiros estavam reunidos. 1000 soldados leais a Aaron entraram em uma batalha desigual contra os 2000 soldados dos condes, dando início a uma batalha histórica pelo poder sobre as terras ricas. Ao saber da presença de um espião imperial entre os juízes da batalha, o duque ordenou que Rommel seguisse rigorosamente o plano, sem esperar a ajuda de seus amigos. Os arqueiros obedeceram à ordem do comandante e dispararam um primeiro tiro de teste com seus arcos antigos, que, como esperado, não causaram danos às posições inimigas. Os condes riram abertamente da aparente tolice do duque, que decidira enfrentar seu enorme exército com forças tão reduzidas e armas tão fracas. Confiante na vitória, o conde prometeu a cada um de seus cavaleiros uma recompensa adicional de 5.000 moedas de ouro por uma vitória rápida na batalha que se aproximava. Encorajados pela promessa de uma rica recompensa, os soldados do conde imediatamente jogaram seus pesados escudos no chão e se prepararam para um ataque rápido às posições inimigas. Esperando o momento certo, o experiente Rommel ordenou que seus arqueiros pegassem novos arcos especialmente preparados para o ataque principal. Após a primeira salva das novas armas, os inimigos perceberam que haviam caído em uma armadilha, mas seu comandante teimoso continuou exigindo que seus soldados mantivessem a formação de batalha. Chegara a hora de usar as torres de cerco, e os cavaleiros nelas ativaram mecanismos complexos para um ataque decisivo às posições inimigas. No momento mais crucial da batalha, uma enorme rede de metal caiu sobre os cavaleiros atacantes, impossível de ser rasgada com as mãos nuas ou cortada com espadas. Enquanto os cavaleiros presos tentavam escapar da rede, Rommel conduziu seus arqueiros para posições convenientes para atirar com precisão nos inimigos indefesos. Observando os soldados inimigos morrerem, o sábio Rommel notou com tristeza que seus oponentes não haviam seguido o conselho do duque de manter a cabeça fria na batalha. Após a terrível derrota, uma forte discussão eclodiu entre os condes, durante a qual um deles exigiu uma explicação sobre quem havia dado a ordem para baixar os escudos de proteção. Os condes foram forçados a enviar infantaria para ajudar os cavaleiros presos, que estavam sob fogo constante dos arqueiros inimigos. Avaliando rapidamente a situação, o corajoso Rommel saltou para o seu cavalo e ordenou aos cavaleiros que destruíssem os reforços que se aproximavam antes que chegassem às torres. O experiente conde havia previsto essa reviravolta e, imediatamente, ordenou que seus arqueiros concentrassem todas as suas forças na destruição da cavalaria inimiga. A corajosa Bianca liderou os guerreiros para a batalha, invocando bênçãos divinas para proteger seu esquadrão na batalha decisiva contra as forças inimigas superiores. Uma luz sagrada brilhante envolveu todos os cavaleiros, criando um escudo invisível que os protegeu completamente das flechas inimigas durante o rápido ataque. A uma distância segura, Aaron e seu conselheiro observavam com satisfação
enquanto a estratégia de batalha, cuidadosamente planejada, era executada com sucesso. Os condes assustados deram a ordem para atacar imediatamente com a infantaria de ambos os flancos, dirigindo um enorme exército contra a cavalaria protegida pela luz divina. Rommel rapidamente dividiu suas forças em 2 grupos. Um grupo de cavaleiros o seguiu para a batalha, enquanto o outro permaneceu para trás para destruir os inimigos restantes. Os cavaleiros bem treinados em seus cavalos blindados derrotaram completamente a infantaria inimiga sem perder um único guerreiro de suas fileiras. Em desespero, os condes recorreram ao seu último trunfo. Um esquadrão de magos mercenários, implorando-lhes que mudassem o rumo da batalha a qualquer custo. Os poderosos magos levantaram simultaneamente seus cajados mágicos para o céu e começaram a recitar feitiços complexos para criar ataques mágicos mortais. O ataque mágico repentino pegou a cavalaria de surpresa e mesmo o experiente Rommel mal conseguiu se defender de um feitiço poderoso dirigido diretamente a ele. A ordem do comandante para recuar chegou tarde demais. A cavalaria estava cercada pela infantaria inimiga, pronta para destruir completamente o inimigo. Vendo a posição perigosa de seu melhor comandante, Rommel, o duque imediatamente enviou a infantaria para ajudar os guerreiros de elite cercados no centro da batalha. Avaliando rapidamente a situação, Aeron ordenou que Cainus lidasse com os magos inimigos, enquanto ele próprio foi resgatar seu leal comandante da perigosa armadilha. Um conselheiro preocupado expressou dúvidas sobre a sabedoria do envolvimento pessoal do duque na batalha por causa do espião, mas para Aeron, salvar Rommel era mais importante. Após a partida do duque, o astuto Cainus ordenou aos arqueiros que preparassem as catapultas pré-posicionadas para um poderoso ataque às posições inimigas. Uma saraivada de projéteis das catapultas destruiu centenas de soldados inimigos, mas os magos conseguiram parar as pedras voadoras, destruindo-as com feitiços poderosos. O confiante conde acreditava que o duque não seria mais capaz de idear maneiras eficazes de atacar suas fortes defesas mágicas no campo de batalha. Querendo consolidar sua vantagem, o poderoso conde ordenou aos magos que se concentrassem em destruir as catapultas inimigas para garantir um ataque mágico livre. Os magos tentaram avisar o conde que precisavam de tempo para preparar um feitiço tão poderoso, mas ele insistiu na execução imediata. O observador Cainus notou com desprezo a ganância dos condes, que mesmo com o dobro de soldados, ainda contratavam magos caros para garantir a vitória. A situação acabou se tornando muito mais complicada do que o sábio dragão havia previsto, especialmente após a decisão inesperada do duque de participar ele mesmo da perigosa batalha. O olhar experiente do conselheiro percebeu algo estranho na aparência do duque, que emanava puro poder mágico sem o calor habitual da vida. O dragão inteligente compreendeu imediatamente o engano. Ele viu uma ilusão perfeita criada pela talentosa Lady Cheryl, tão boa que nem mesmo ele percebeu imediatamente a substituição. O verdadeiro Aeron, vestido como um simples soldado, moveu-se rapidamente para o centro da batalha, surpreendendo o observador Cainus com sua coragem. Apesar da grande distância, que tornava o reconhecimento quase impossível, o herói cauteloso colocou o capacete que havia encontrado antes de correr em auxílio do comandante. Após outra salva das catapultas, o astuto Cainus percebeu que os magos inimigos não estavam apenas desviando os projéteis voadores, mas também preparando um contra-ataque contra as máquinas de cerco. Encontrando-se em uma posição difícil, o dragão engenhoso ordenou que seus arqueiros atirassem da distância mais longa, enquanto preparava um plano mágico astuto. Quando as catapultas lançaram as pedras, Cainus secretamente usou magia para acelerar seu voo, mas um espião imperial atento percebeu o uso da magia. Os magos inimigos tentaram desesperadamente impedir que as pedras voassem em direção aos condes, mas sua força combinada provou ser muito fraca contra o poder do dragão antigo. Os projéteis, reforçados pela magia do dragão, não só evitaram a destruição, como também se tornaram mais rápidos, derrotando todo o grupo de magos mercenários com um único golpe poderoso.
Os condes chocados finalmente perceberam que seu inimigo também tinha um forte apoio mágico, que ele havia habilmente escondido até o momento mais crucial da batalha. Percebendo o perigo, o conde ordenou que os arqueiros cessassem o combate à distância e entrassem em combate corpo a corpo, enquanto os magos foram instruídos a se concentrar inteiramente em destruir as catapultas. Os magos alarmados tentaram explicar ao seu mestre que não podiam cumprir a ordem imediatamente, pois precisavam de descanso e tempo para preparar um feitiço poderoso. O conde, desesperado, lembrou duramente aos magos duvidosos da grande recompensa que perderiam se não completassem sua tarefa. Sob a ameaça de perder sua recompensa, os magos uniram forças, criando escudos de água ao redor dos projéteis voadores e tentando atraí-los para longe do campo de batalha. O astuto Caínos desprezava as tentativas fracas de seus inimigos de contrariar seu plano, totalmente confiante na superioridade de suas táticas em relação aos truques simples deles. Ao comando do poderoso dragão, os arqueiros começaram a usar flechas de fogo, ainda mais aprimoradas por sua magia de voo, para alcançar o melhor resultado. O número de flechas atacantes era grande demais para os magos inimigos, fazendo com que muitos projéteis mortais rompessem seus escudos de água. Buscando derrotar o inimigo de uma vez por todas, o astuto dragão usou um feitiço complexo para alterar a atração gravitacional dos projéteis voadores. As flechas mortais mudaram repentinamente de direção para a vertical e caíram sobre os magos inimigos como uma chuva de fogo, completando a destruição do exército dos condes. Observando de longe enquanto os magos inimigos eram derrotados, Aaron ficou muito feliz com o sucesso de seu plano militar. Escolhendo o momento certo para uma ação decisiva, o duque rapidamente se moveu para o centro da batalha, com a intenção de derrotar pessoalmente os principais comandantes inimigos. A posição de Rommel tornou-se cada vez mais perigosa sob os ataques constantes da infantaria inimiga, que usava lanças longas para romper a linha defensiva. Apesar da situação difícil, o corajoso comandante continuou a manter sua posição, acreditando firmemente que a ajuda prometida chegaria a tempo. Após outra vitória sobre o inimigo atacante, o determinado Rommel convocou os cavaleiros para lutar até o fim, ganhando um tempo valioso para os reforços que se aproximavam. Um grupo de cavaleiros bem treinados assumiu as melhores posições de combate, criando a defesa mais eficaz contra as forças inimigas superiores. Vendo a posição perigosa do capitão da cavalaria, a atenta Bianca dividiu o exército. Alguns dos cavaleiros permaneceram para acabar com os inimigos, enquanto os cavaleiros sagrados a seguiram. Coberto por grandes escudos, os invictos cavaleiros sagrados lutaram com confiança através das fileiras inimigas, esforçando-se para ajudar o comandante da cavalaria cercado. O inimigo reagiu rapidamente ao aparecimento do esquadrão de elite, formando uma parede de lanças capaz de, se não parar os cavaleiros protegidos pelo poder de Deus, pelo menos matar seus cavalos. Percebendo rapidamente a vantagem da formação densa do inimigo, a inteligente Bianca usou uma luz divina brilhante que cegou seus oponentes e os impediu de agir. Enquanto os inimigos cegos tentavam se recuperar, a inspirada Bianca liderou seus cavaleiros sagrados em um ataque decisivo sem resistência significativa. Satisfeito com o sucesso de Bianca, o atento Aaron aproximou-se silenciosamente do comandante da infantaria inimiga, que continuava a dar ordens aos seus soldados. Esperando o momento certo, o duque matou o importante inimigo com um golpe rápido, fazendo isso com tanta habilidade que ninguém ao seu redor suspeitou de nada. O comandante moribundo reconheceu o próprio duque como o assassino, mas sua vida estava se esvaindo muito rapidamente e ele não teve tempo de alertar seus companheiros sobre o perigo. Depois de assassinar com sucesso seu primeiro alvo, o incansável Aaron mergulhou de volta no meio da batalha para privar as tropas inimigas restantes de seus comandantes. As ações do duque levaram à morte de mais 2 comandantes de infantaria, causando grande confusão e medo entre os soldados que ficaram sem liderança.
Para intensificar o pânico nas fileiras inimigas, o engenhoso Aaron proclamou em voz alta a morte dos comandantes e ordenou a retirada, imitando a voz de um oficial inimigo. A intervenção repentina do comandante dos arqueiros, que exortou os soldados assustados a continuarem lutando a qualquer custo, poderia ter arruinado todo o plano do Duque. Percebendo a necessidade de eliminar o comandante que havia sido poupado, o determinado Aaron se preparou para repetir seu movimento mortal com uma nova vítima. A resistência inesperada de 3 soldados de infantaria vigilantes que conseguiram proteger seu comandante do golpe do Duque complicou muito a tarefa. O sorriso satisfeito do comandante demonstrava sua confiança em capturar o traidor, que havia subestimado a vigilância da guarda pessoal do comandante. O sorriso calmo de Aaron prenunciava um fim rápido. Depois de derrotar rapidamente os 3 defensores, o Duque avançou implacavelmente em direção ao comandante condenado. A tensão atingiu seu auge, quando Aaron se virou e viu 3 lanças voando em direção à cabeça de Rommel, percebendo que não seria capaz de salvar seu amigo a tempo. Bianca apareceu bem a tempo com os cavaleiros sagrados e instantaneamente cercou o capitão e a cavalaria restante em uma formação defensiva, salvando a vida do comandante leal. Os cavaleiros experientes rapidamente aproveitaram a morte dos comandantes inimigos, atacando o inimigo confuso e seus reforços encurralados. Um ataque final poderoso, apoiado por catapultas e rajadas contínuas de arqueiros, completou a derrota do inimigo, que havia perdido seu espírito de luta. A grande batalha terminou com uma vitória completa do Duque Aaron sobre a aliança excessivamente confiante dos condes, demonstrando a superioridade de uma estratégia inteligente sobre um grande exército. Após a vitória, o Duque satisfeito aproximou-se do conde e perguntou-lhe por que não tinha seguido o seu conselho de proteger a cabeça durante a batalha. O conde, enfurecido, tentou atacar o Duque com sua espada, acreditando que ele havia usado magia desonesta para vencer a batalha. Os cavaleiros do Duque rapidamente impediram o conde, após o que o próprio Aaron decidiu executá-lo por tentar desacreditar uma vitória honesta em batalha. No momento em que o Duque levantou a espada para golpear, um observador do imperador interveio, implorando que ele não matasse o importante governador das terras imperiais. O jovem Duque exigiu que ele fosse libertado, explicando que insultar um membro da família governante era o mesmo que insultar o próprio imperador. O conde caiu de joelhos, implorou por perdão e admitiu seu erro, após o que o Duque concordou em poupar sua vida. Os 2 condes derrotados se ajoelharam diante do Duque e reconheceram que, a partir de então, suas cidades passariam a fazer parte de seu domínio. Aaron anunciou o início da anexação das terras à noite e avisou que tiraria todos os títulos dos condes se eles tentassem usar os cidadãos. No dia seguinte, ao meio-dia, toda a comissão militar se reuniu para discutir os importantes resultados da guerra. O ancião falou primeiro e apresentou um documento sobre taxas militares e pagamentos pela vitória na batalha. De acordo com o acordo, o castelo de Stavok-Yarven devia 3 milhões de moedas de ouro e havia outra dívida de 2 milhões de moedas de ouro. Como as chances de vitória haviam aumentado cerca de 10 vezes, eles receberam quase 50 milhões de moedas de ouro com essa guerra. Feliz, Cain começou a fazer planos para o futuro, percebendo a possibilidade de pagar suas dívidas e ficar rico, mas o Duque pediu que ele esperasse antes de gastar o dinheiro. O tesoureiro desaprovava claramente a intenção do jovem senhor de esvaziar novamente o tesouro. Mas o jovem estava confiante de que estava fazendo a coisa certa. Ele lembrou ao conselheiro sênior que o principal objetivo da campanha militar era obter mão de obra adicional. Eles haviam conquistado 2 territórios com 4 cidades, adicionando outra cidade após limpar a Floresta Negra dos Orcs, dobrando o tamanho das terras de Bren. O Duque explicou a necessidade de usar o dinheiro para fortalecer os novos territórios, planejando expandir gradualmente suas propriedades. O jovem governante estava determinado a não se tornar um fracasso das terras do norte, tendo grandes planos para o futuro. Sua irmã não entendia as intenções do irmão, acreditando que eles só queriam mostrar sua força para se defender de possíveis ataques do imperador.
Aaron explicou que, após a guerra, o imperador monitoraria de perto todos os seus movimentos, assim como todos os senhores feudais sob seu comando. Se eles simplesmente escondessem suas habilidades, o imperador os destruiria antes que pudessem reunir força suficiente. Portanto, o herói decidiu demonstrar sua lealdade ao imperador e cumprir seus desejos até que se tornassem fortes o suficiente. Ao mesmo tempo, o duque pretendia ficar com todos os lucros para si, não permitindo que o poder governante colhesse quaisquer benefícios reais de suas ações. Seus pensamentos foram interrompidos por uma mensagem anunciando a chegada do chefe da guilda comercial de Moria. Então o duque encerrou a reunião, deixando apenas o tesoureiro para trás. Ao entrar na sala, Moria exigiu imediatamente que o duque pagasse 5 milhões de moedas de ouro, de acordo com o acordo assinado. O tesoureiro explicou que não havia tais fundos no tesouro, observando que eles nem mesmo tinham dinheiro suficiente para bens essenciais no momento. Moria ficou indignado, lembrando ao duque da obrigação de Aaron de pagar 5 milhões de moedas de ouro nos termos do contrato. Depois de analisar cuidadosamente o contrato, o tesoureiro apontou para a cláusula onde o próprio Moria havia escrito em pagamento sem juros por um período indeterminado. O tesoureiro ficou furioso com a tentativa do comerciante de enganar seu mestre de maneira tão astuta e desonrosa. O conselheiro pediu ao duque que punisse o comerciante em nome do império, como seria feito na capital no caso de tal engano a uma pessoa de alto escalão. Concordando com o conselheiro, o duque colocou sua espada no pescoço do comerciante e o avisou que ele morreria por tentar enganar um nobre. Enfiando a espada na mesa diante do assustado Moria, Aaron ofereceu-lhe uma chance de se salvar se ele cumprisse certas condições. O duque exigiu que Moria jurasse sobre sua espada servir fielmente às terras de Bran e se dedicar inteiramente ao seu desenvolvimento. Alguns dias depois, no continente ocidental, o príncipe Philip, herdeiro do império, estava em uma fortaleza inimiga na fronteira. Ao receber a notícia da vitória do duque Bran, o príncipe rapidamente derrotou os cavaleiros inimigos que o atacaram em uma breve batalha. Depois de hastear sua bandeira sobre a fortaleza, o príncipe decidiu voltar para casa, interessado nas importantes mudanças que estavam ocorrendo em seu império natal. Algum tempo depois, Philip retornou ao império para uma importante reunião com seu pai, o imperador, para discutir os acontecimentos. O imperador ficou descontente com o retorno do filho, ao saber da vitória do único parente distante da família imperial. Ele não entendia como seu filho poderia abandonar a tarefa de conquistar o continente ocidental por notícias sobre os assuntos de um parente distante. O imperador achava que o jovem duque Aaron tinha muita influência sobre seu herdeiro, Filipe. Filipe sorriu e explicou seu leve interesse, mas mentalmente decidiu defender o trono que herdaria no futuro. Em sua mesa, o duque Aaron verificou cuidadosamente e assinou um grande número de documentos e papéis importantes. O conselheiro observador ficou maravilhado com a habilidade do jovem mestre que, como um gerente experiente, lidava rapidamente com centenas de documentos. O conselheiro não conhecia o passado do jovem senhor, mas, apesar de não ter feito esse tipo de trabalho há muito tempo, ele lidava facilmente com os papéis em seu novo corpo. De repente, um Rommel agitado entrou correndo na sala sem bater, chegando com uma mensagem urgente e importante para seu mestre. Acontece que, enquanto eles não sabiam da situação, revoltas populares em grande escala haviam começado nas terras dos condes de Grey e Amana. O duque entendeu que era improvável que os cidadãos se levantassem por conta própria e tinha certeza de que os próprios condes estavam envolvidos nesses eventos. Ele percebeu seu erro em dar uma segunda chance a essas pessoas e decidiu dar uma lição aos condes por suas ações traiçoeiras. Algum tempo depois, enquanto jantava tranquilamente em seu castelo, o conde Aman foi incomodado pela chegada de um mensageiro urgente com notícias importantes. A notícia não podia ser adiada. Acabara de se saber que o duque havia declarado guerra às terras do conde. Os cortesãos do duque não conseguiam entender as razões para declarar uma nova guerra, nem o objetivo final que seu senhor estava perseguindo. O duque explicou seu desejo de punir os condes por traição, já que o conde Aman havia liderado o protesto disfarçando seus soldados como cidadãos comuns.
Ele também apontou que o conde havia quebrado seu juramento, pelo que deveria entregar suas terras devido à sua nova derrota. Rommel tentou explicar a diferença entre a batalha anterior, com tropas limitadas, e a situação atual, com a dupla vantagem do conde. O duque compreendeu a loucura de sua decisão e deliberadamente buscou alcançar esse efeito, sabendo que o imperador também consideraria suas ações imprudentes. Charila ficou chocada ao saber que o imperador havia concedido ao duque permissão para anexar as terras do conde às suas. Isso não era surpreendente, pois o imperador havia dado seu consentimento imediatamente, acreditando que o duque estava embriagado por sua única vitória na batalha anterior. O único apoio de Aron vinha de um estrategista que admirava sua capacidade de enxergar tão longe em seus planos. O estrategista prometeu desenvolver rapidamente um plano de ação, mas ficou surpreso com a decisão do duque de dispensar manobras estratégicas complexas. O duque lembrou-lhe a preocupação de Caínos com as novas terras e sugeriu que ele descansasse, planejando travar uma guerra noturna sem a observação do imperador. De acordo com o plano, as tropas sob o comando do duque marcharam para as terras do conde Amã e chegaram à sua fortaleza somente após o anoitecer. Esperando por eles nas muralhas, estava o confiante conde, que considerava o duque um tolo por não ter armas de cerco ou um plano militar. O conde acreditava que, com uma força tão pequena, o duque seria incapaz de romper as fortes muralhas. Então ele simplesmente precisava resistir por um tempo até que a vitória fosse garantida. O duque desmontou do cavalo e o conde riu, pensando que seu inimigo estava tão cego pela ganância que decidiu atacar um governante inocente. Aron lembrou-lhe os crimes do conde e as provas de que ele tinha usado soldados para incitar a rebelião, mas ofereceu-lhe uma última oportunidade para se render e abrir os portões. O conde ficou alarmado ao saber que seus planos haviam sido revelados, mas permaneceu calmo, confiante na vitória devido às fortes defesas da fortaleza. Ele se recusou a se render e sugeriu zombeteiramente que o duque tentasse romper as muralhas, sabendo que tal tarefa era impossível para um pequeno exército. Enfurecido pela arrogância do conde, o duque prometeu puni-lo com a morte por todos os seus crimes contra o povo. Ao sinal do duque, Cheryl, enfurecida, pegou seu cajado mágico e começou a lançar um poderoso feitiço de batalha. Sua magia criou muitas bolas de fogo que choveram como uma tempestade ardente sobre a fortaleza bem protegida do conde. O prudente conde havia se preparado para ataques mágicos. Todas as bolas de fogo se estilhaçaram contra uma barreira protetora invisível ao redor da fortaleza. O conde, satisfeito, riu das tentativas inúteis de romper o escudo criado pelos melhores magos da famosa Torre de Marfim. Ele comentou zombeteiramente sobre a fraqueza da magia usada, que nem mesmo seria capaz de romper uma barreira protetora normal nas paredes. Enfurecida com a zombaria, Cheryl bateu no chão com seu cajado e começou a lançar um novo feitiço, invocando não fogo, mas água. Os jatos de água atingiram as paredes e corroeram o solo, mas não conseguiram atingir o castelo atrás da barreira protetora. O conde continuou a rir da magia fraca e brincou que os inimigos deviam estar com sede, já que estavam usando tão pouca água. Ignorando a zombaria, Cheryl terminou o feitiço e ordenou que enormes minhocas emergissem do solo erodido. As poderosas minhocas romperam facilmente o solo e começaram a destruir as paredes do castelo, forçando o conde assustado a ordenar que todos se abaixassem. O conde mal conseguiu pular para fora do caminho da parede em colapso no último momento, evitando cair com as pedras que se desmoronavam. Depois que a parede caiu, o duque ordenou que seus cavaleiros atacassem e capturassem o conde Amã antes que ele pudesse escapar. Assim que o exército avançou para o ataque, o conde ordenou que seus arqueiros abrissem fogo para impedir o avanço dos cavaleiros. Rommel cavalgava atrás e viu seus soldados caírem de seus cavalos sob uma chuva de flechas inimigas, incapazes de controlar suas montarias. Ele tentou salvar aqueles que conseguiu alcançar, percebendo que era impossível deter o ataque quando parte da cavalaria já havia invadido o castelo. O conde ordenou que os arqueiros atirassem, mas percebeu um jovem guerreiro que estava tão assustado que nem conseguia inserir a flecha corretamente.
Enfurecido, começou a espancar o arqueiro assustado, exigindo que continuasse a disparar contra os cavaleiros que atacavam. Vendo seu companheiro sendo espancado, os outros arqueiros pararam de atirar e olharam com medo para o conde enfurecido. Em um acesso de raiva, ele ameaçou matá-los com as próprias mãos se não continuassem atirando, e os arqueiros assustados retomaram o ataque. O duque, percebendo que esses soldados logo se tornariam seus homens, não quis permitir que Aman tratasse seus futuros súditos com tanta crueldade. Quando decidiu entrar ele mesmo na batalha, foi impedido por Cheryl, que lhe lembrou de algo importante sobre o pagamento pela ajuda dela. Ela lembrou ao irmão da necessidade de pagar por sua participação na batalha, conforme o acordo. De acordo com o acordo, ela havia prometido apenas uma chuva de fogo, mas o uso de minhocas custaria 100.000 moedas de ouro adicionais. O duque ficou surpreso com a audácia da irmã, já que ela mesma havia decidido usar as minhocas depois de ficar irritada com as palavras insolentes do conde. Vendo o novo ataque do inimigo, ele percebeu que agora não era hora de discutir sobre dinheiro e que precisava agir rapidamente. Concordando em pagar a sua irmã 100.000 moedas de ouro, o duque correu para o meio da batalha, fora das muralhas da fortaleza. Vendo o duque se aproximar, o conde ordenou que seus arqueiros mirassem nele, sabendo que a morte do comandante impediria todo o ataque. Ao se aproximar das muralhas, o duque percebeu que precisava capturar o conde rapidamente para minimizar as perdas de ambos os lados. Com um salto poderoso, ele se viu no topo da muralha da fortaleza, e a força de sua aterrissagem rachou a alvenaria de pedra sob seus pés. O conde, assustado, lançou 2 arqueiros contra o duque e tentou se esconder atrás deles enquanto fugia. O duque não perdeu tempo com os jovens guerreiros, derrubando-os facilmente e deixando-os no chão sem ferimentos graves. Durante esse tempo, o conde alcançou seus arqueiros e ordenou que se afastassem para abrir caminho para sua fuga. Os soldados que hesitaram em obedecer à ordem foram atacados impiedosamente pelo conde com sua espada e jogados da muralha sem piedade por seus próprios homens. A crueldade do governante, escondendo-se atrás de seus súditos e matando seus próprios soldados, finalmente enfureceu o jovem duque. O conde, assustado, não prestou atenção a nada ao seu redor e simplesmente correu, tentando salvar sua vida da perseguição. Ele percebeu tarde demais o poder do duque. Agora o governante o perseguia com os olhos brilhando com mana, pronto para punir o traidor. O duque ofereceu ao conde que se rendesse, prometendo poupar a vida de sua família e soldados em caso de capitulação voluntária. Percebendo que a morte era inevitável, o conde, desesperado, tentou escapar de seus perseguidores. Enquanto fugia, o conde inesperadamente tropeçou em seus próprios soldados de infantaria armados com longas lanças de batalha. Ele ordenou que os soldados atacassem o duque, mas eles voltaram suas lanças contra o próprio conde, exigindo que ele se rendesse para salvar suas vidas. Vendo a rebelião de seus próprios soldados, o conde percebeu a desesperança de sua situação e começou a implorar pelo perdão do duque. Ele jurou lealdade eterna e prometeu se tornar um vassalo devoto do duque em troca de sua vida. Em vez de responder aos seus apelos, o duque cortou a cabeça do traidor com um único golpe de espada, pondo fim ao seu reinado. O duque explicou a todos que não precisava de vassalos que não ouviam a voz do povo e não se importavam com seus súditos. Após a execução, ele subiu na muralha da fortaleza e anunciou aos seus cavaleiros a morte do conde Aman e sua vitória completa. Tendo conquistado a vitória, Aeron anexou todas as terras do conde, exceto uma pequena fortaleza, e o próprio conde Grey entregou metade de suas posses. Assim, Aeron restaurou o ducado de Bran e começou a planejar a conquista de novas terras para se fortalecer antes da batalha contra o imperador. O imperador estava insatisfeito com a nova vitória de Aeron, pois o duque Gran lhe havia garantido que 2 vitórias com um exército tão pequeno eram impossíveis. O duque Gran explicou que desta vez, Aeron havia sido ajudado por uma misteriosa feiticeira com considerável poder mágico. Embora ela fosse tão forte quanto vários magos juntos, a rebelião de um único duque não poderia ameaçar seriamente todo o império. Gran explicou que o principal perigo não estava na influência do duque, mas em seus planos verdadeiros, que eram desconhecidos.
Ele estava preocupado com os objetivos pouco claros de Aeron e suas intenções futuras após as vitórias. A restauração do Ducado de Bran parecia inevitável, mas permanecia a questão da lealdade de Aeron ao Império ou sua possível rebelião. O imperador lembrou-se do juramento de Aeron de se concentrar em suas terras e o alertou sobre as consequências de quebrar sua palavra. Bran não sabia como proceder após a restauração do ducado, pois o Império não teria base legal para interferir com Aeron. O imperador lembrou-se de um antigo decreto que concedia aos vassalos o direito de declarar guerra, que ainda estava em vigor no Império. Essa lei havia sido promulgada quando Geron chegou ao poder, quando precisava do apoio das famílias nobres. Era essa lei antiga que limitava severamente as opções do imperador na difícil situação atual. Naquele momento, Filipe se manifestou, pedindo ao pai que lhe permitisse ajudar a resolver a difícil situação. Ele sugeriu visitar pessoalmente o Ducado de Bran para conhecer as intenções de Aeron e avaliar a situação em suas terras. O imperador ordenou que seu filho fosse ao ducado sob o pretexto de parabenizá-lo pela vitória sobre os condes. Filipe aceitou prontamente a missão, querendo ver por si mesmo como Aeron havia crescido e mudado nos últimos anos. Naquela época, os habitantes do ducado estavam lendo um novo decreto emitido pelo seu governante sobre mudanças importantes. O povo se alegrou com a redução da taxa de impostos de 60% para 30% após a vitória na guerra. Ao saber que os rumores sobre a riqueza após a vitória eram verdadeiros, os habitantes agradecidos começaram a elogiar seu sábio governante. O duque ficou satisfeito com o apoio do povo, mas teve que partir para lidar com assuntos urgentes e importantes do Estado. O estrategista que o acompanhava observou o sucesso da política do duque em fortalecer seu poder entre o povo comum. O duque considerava essa política a melhor maneira de governar um grande território, embora estivesse preocupado com o estado do tesouro. Ele também estava interessado no andamento de um projeto importante e na data de inauguração da segunda estrutura subterrânea. O conselheiro relatou a reconstrução bem-sucedida da torre e a colocação dos cavaleiros negros no último andar, graças a Helena. Satisfeito com o bom comportamento de Helena, o duque perguntou como o conselheiro havia descoberto sua natureza demoníaca. O estrategista explicou sua habilidade de descobrir todos os segredos do projeto e a presença de um assistente que podia trabalhar com demônios. A conversa foi interrompida por Cheryl, que entrou ofegante com notícias importantes sobre a chegada de convidados ilustres. Ela relatou animadamente que o príncipe Philip estava visitando com uma delegação para parabenizar Aeron por sua vitória. O duque tentou se lembrar de Philip, percebendo pela reação de Cheryl que ela o conhecia, o que era desconhecido para o mordomo. Cheryl lembrou ao irmão do primo Philip que havia derrotado o pequeno Aeron muitos anos atrás. O mordomo percebeu que o próprio herdeiro do trono viria, mas Cheryl o alertou para não mencionar isso publicamente. Alarmado, Cainus entendeu o verdadeiro propósito da visita do príncipe. Não eram parabéns, mas o desejo de controlar o duque. Percebendo a gravidade da situação, o duque compreendeu o perigo de qualquer erro durante a reunião com o príncipe para o futuro do ducado. Olhando em volta, ele procurou uma maneira de mostrar a terra em declínio para que o príncipe fosse embora rapidamente sem suspeitar do poder crescente. Vendo trabalhadores com tábuas fora das muralhas da cidade, o duque elaborou um plano astuto para receber o importante convidado. 2 dias depois, Filipe chegou ao Ducado de Bran e ficou surpreso com a altura extraordinária das muralhas da fortaleza que cercavam a cidade. O cavaleiro explicou que as terras de Bran sofriam há muito tempo com ataques de monstros, então os moradores escolheram a defesa como sua principal estratégia. Filipe decidiu que Aeron estava gastando seu dinheiro com sabedoria, pois apesar de sua grande riqueza após a vitória, ele estava se comportando como um governante sábio. Ao se aproximarem das muralhas, os cavaleiros ergueram uma bandeira, anunciando a chegada do orgulho do Império, o príncipe herdeiro Filipe. Depois que os portões foram abertos, o príncipe foi recebido por um exército alinhado em formação, com o duque e sua irmã ajoelhados no centro.
Aaron não teve tempo de olhar para cima antes que o príncipe aparecesse silenciosamente bem na sua frente, demonstrando sua velocidade extraordinária. Ficou claro que o príncipe possuía grande força e era imprevisível, e ele mesmo notou o olhar firme de Aaron. Felipe estendeu a mão em saudação e elogiou a beleza adulta de Cheryl, notando suas mudanças. A garota respondeu ao elogio com desagrado, pelo que o duque, irritado, a repreendeu por desrespeitar o herdeiro do trono. Philip sorriu para a cena divertida e pediu que deixassem as formalidades de lado, sugerindo que conversassem como nos velhos tempos. Antes que Aaron pudesse concordar, gritos por misericórdia ecoaram ao longe, interrompendo a conversa. Na parede, eles viram o cavaleiro do duque, que repreendia severamente os trabalhadores, exigindo que trabalhassem mais para salvar suas vidas. Rommel bateu com força no peito de Arthur, derrubando-o da parede, após o que os outros começaram a trabalhar com o dobro da força. Continuando a gritar, Rommel exigiu que todos trabalhassem duro enquanto ainda havia luz, prometendo punir os preguiçosos em nome da deusa. Rommel se virou para o duque furioso, que o repreendeu por seu comportamento indigno no dia da visita do príncipe herdeiro. O comandante, assustado, rapidamente desceu e caiu de joelhos, implorando ao duque por perdão por sua grave ofensa. O duque começou a espancar o homem ajoelhado, punindo-o por sua proximidade com o príncipe e por estragar o humor do ilustre convidado. De repente, Santa Cecília o impediu, surpresa com o tratamento cruel do duque ao apóstolo em uma missão sagrada. O duque imediatamente caiu de joelhos, implorando a santa que o perdoasse por seu comportamento indigno. Felipe notou o hábito monástico de Viviana e sorriu, observando a influência inesperada do culto sobre o duque. O príncipe ficou surpreso que simples freiras ousassem humilhar o próprio duque, o governante dessas terras. O cavaleiro explicou a morte dos cidadãos imperiais em uma guerra religiosa com a ordem sagrada devido à heresia. Segundo rumores, as pessoas foram mortas pelas mãos dos Nevera, inimigos do império que os acusavam de heresia contra a verdadeira fé. Felipe compreendeu a influência negativa da religião no império e viu como Aaron estava destruindo a si mesmo ao se submeter ao culto. Ele se acalmou, percebendo a futilidade de tal governante, cujos súditos estavam condenados à destruição por causa de sua estupidez. O duque se aproximou e pediu desculpas pelo comportamento dos habitantes da cidade, que normalmente eram calmos, mas estavam agitados pela visita do príncipe herdeiro. Curvando-se novamente, ele pediu perdão pelo espetáculo repugnante causado por sua incapacidade de governar. Felipe interrompeu as desculpas com constrangimento, observando que tais situações eram comuns em um território governado por uma única pessoa. Ele sugeriu que fossem ao castelo para discutir os recentes acontecimentos na vida do duque. O duque explicou, um pouco envergonhado, que precisava rezar por suas terras, como era dever de um governante. A situação complexa exigia um gerenciamento cuidadoso do tempo devido à falta de mão de obra para todas as tarefas em mãos. Ele sugeriu que Cheryl acompanhasse Philip ao castelo, prometendo se juntar a eles após o término da oração. O duque curvou-se perante o príncipe e garantiu-lhe que regressaria rapidamente após a importante cerimônia religiosa. Philip observou os acontecimentos com confusão, tentando entender os estranhos acontecimentos nessas terras. À noite, todos se reuniram à mesa, esperando que o duque aparecesse e desse início ao banquete festivo. O cavaleiro perguntou impacientemente a Cheryl sobre o retorno do duque, observando a longa espera pelo príncipe herdeiro. A garota exigiu irritada uma explicação sobre por que essa pergunta foi feita a ela e não a outra pessoa. Cheryl ordenou ao cavaleiro que encontrasse o duque e o trouxesse à mesa para a importante reunião. Philip, observando calmamente, virou-se para o cavaleiro e ofereceu-lhe a escolha entre a morte e um pedido sincero de desculpas. O príncipe explicou que insultar a senhora Cheryl era equivalente a insultar a própria coroa do império. Assustado com o olhar severo de Philip, o cavaleiro caiu de joelhos, implorando por perdão e prometendo acabar com sua vida. Cheryl acenou com a mão e ordenou que o cavaleiro verificasse se o duque havia terminado sua oração. Sozinha, Cheryl percebeu o riso reprimido de Philip e perguntou-lhe o significado das palavras sobre insultar a coroa.
Philip olhou calmamente para a garota, observando a consistência de seu caráter e suas reações. O cavaleiro animado chamou a senhora para vir ver os acontecimentos importantes na praça da cidade. Ela viu uma multidão de moradores e presumiu que a oração havia terminado, mas o cavaleiro pediu que ela olhasse mais de perto. Cheryl percebeu que os moradores estavam armados com forcados e exigiam a partida do cruel senhor herege de Bran. O duque, que havia chegado, pediu desculpas a Philip pelo atraso, prometendo cuidar bem de seu convidado. Philip perguntou ao duque se ele tinha controle da situação, observando o barulho crescente do lado de fora do castelo. O duque se virou para sua irmã em busca de uma explicação sobre os eventos que havia perdido na cidade. A garota explicou calmamente que era uma reunião regular da multidão, que os xingava e os afugentava. Aaron ficou indignado com o aparecimento dos cidadãos parecidos com insetos e sugeriu puni-los severamente. Ele pediu a Cheryl que organizasse a execução de todos os manifestantes, sugerindo o enterro ou a queima dos corpos perigosos. Cheryl partiu alegremente para cumprir a ordem, mas parou para fazer uma pergunta importante. Com um sorriso malicioso, ela pediu permissão para matar pessoalmente um dos moradores que protestavam. O duque inesperadamente permitiu que sua irmã agisse como desejasse, pedindo apenas que ela evitasse métodos triviais de matar. Philip, que observava, ficou chocado com a transformação de sua conhecida em uma tirana cruel e monstruosa. Ele notou as mudanças após 2 batalhas, sua adesão a um culto brutal e sua transformação em uma assassina louca. Quando a execução começou, um cavaleiro se aproximou rapidamente do príncipe Philip com uma mensagem importante. Ele avisou cautelosamente sobre a intenção do duque de destruir todos os habitantes da cidade. Não querendo testemunhar o que estava acontecendo, o príncipe anunciou sua partida, enquanto Aaron, alarmado, tentava impedi-lo. O duque não compreendeu o motivo do descontentamento. Comida ruim ou cuidados insuficientes com o hóspede. O príncipe que partia garantiu-lhe que tinha gostado da sua estadia, compreendendo que o duque estava ocupado com assuntos importantes. Filipe sorriu ao deixar a cidade com sua escolta, não vendo nenhuma ameaça ao império por parte do governante incompetente e autodestrutivo. Observando a partida do príncipe, Aaron sorriu com satisfação pelo sucesso de seu plano astuto. Depois que os convidados partiram, o duque veio avaliar as habilidades de atuação de seus súditos leais. Aproximando-se de Arthur, ele anunciou a chegada do Senhor Corrupto de acordo com um roteiro pré-estabelecido. Arthur, seguindo o ensaio, retratou a última resistência do Senhor Corrupto com um bastão. Mostrando a bolsa de dinheiro, o duque elogiou os atores pelo excelente trabalho na performance bem-sucedida. 2 dias após a exaustiva viagem, Philip voltou para seu pai com um relatório importante. Ele relatou que tinha uma boa compreensão da situação, vendo a rápida autodestruição do duque. Philip descreveu a exploração do povo pelo culto a Viana e o assassinato brutal dos manifestantes pelo duque. Particularmente perturbador era o prazer pela crueldade não apenas de Aaron, mas também de Lady Cheryl. O imperador reconheceu a tragédia das mortes inocentes, mas observou os benefícios das ações insanas de Aaron. O príncipe herdeiro percebeu o surgimento do plano engenhoso de seu pai e aguardava ansiosamente sua revelação. Enquanto isso, o duque continuava seu treinamento de esgrima para melhorar suas habilidades de combate. Relembrando seu encontro com Philip, ele reconheceu o imenso poder escondido por trás do sorriso sinistro do príncipe. Ele ponderou sobre o incrível poder e nível de desenvolvimento alcançado pelo jovem herdeiro. O duque concentrou-se em seu treinamento, canalizando sua energia para sua espada com o poder do dragão aprimorado. Destruindo instantaneamente uma fileira de alvos, ele continuava insatisfeito com sua falta de controle sobre seus golpes. Ele ainda não havia dominado totalmente o controle da bênção do dragão que recebera para alcançar a força máxima. A situação foi melhorada por sua força física bruta, desenvolvida através das meditações de monges antigos. O duque compreendeu a necessidade de um maior desenvolvimento para derrubar o imperador. Escondendo sua força crescente, 2 exércitos treinavam nos terrenos do castelo. Os elfos sob o comando de Arthur e os humanos sob a liderança de Rommel.
Rommel ordenou que seus guerreiros formassem uma tartaruga de batalha com seus escudos bem fechados, enquanto o comandante elfo Arthur ordenou que os arqueiros começassem a atirar contra essa formação defensiva. Depois que os elfos esgotaram todas as suas flechas, eles entraram em combate corpo a corpo com espadas, enquanto Rommel, protegido por uma parede de escudos, esperava pacientemente pelo momento perfeito para lançar um contra-ataque poderoso. No momento em que os elfos atacantes estavam diretamente acima da formação, Rommel deu a ordem para levantar as lanças, e os atacantes, incapazes de parar a tempo, correram contra as pontas afiadas. Depois de defender com sucesso sua posição, Rommel conseguiu atingir o próprio Arthur com sua lança, derrubando o comandante elfo durante seu ataque à formação. Com um sorriso, Rommel estendeu a mão para seu companheiro derrotado, elogiando sua boa tática com o salto, mas observando a superioridade de sua estratégia defensiva nesta batalha de treinamento. O Duque se aproximou e elogiou ambas as equipes pelo notável progresso no treinamento, observando a crescente habilidade de humanos e elfos na execução de manobras de combate complexas. Examinando as lanças usadas no treinamento, o Duque ficou surpreso ao notar que suas pontas estavam cobertas com algo parecido com sangue, e perguntou sobre a origem dessa ideia. Descobriu-se que essa ideia tinha sido do sábio Cainus, que considerava importante acostumar os novos guerreiros à visão do sangue antes de sua primeira batalha real no campo de batalha. Enquanto discutiam planos para o treinamento, um mensageiro urgente chegou com notícias alarmantes de que o Estado Sagrado de Paris havia declarado mobilização geral. Com um sorriso triste, o Duque comentou que sentiria saudades de Paris se eles realmente decidissem iniciar uma guerra que estavam fadados a perder contra um império poderoso. A situação acabou sendo muito mais séria do que se pensava inicialmente. As tropas do Estado Sagrado de Paris não estavam se movendo em direção às fronteiras do império, mas indo direto para as terras do ducado. O administrador Max relatou uma grave superioridade numérica do inimigo. 20.000 inimigos, incluindo os cavaleiros de elite de Paris, avançavam contra seus 10.000 guerreiros. O Duque tentou entender as razões da repentina declaração de guerra e se perguntou por que o imperador não estava intervindo na situação quando um exército estrangeiro estava invadindo o território do império. Max explicou que o Estado Sagrado pretendia destruir o culto a Vivian em suas terras, e o Império não estava intervindo por causa dos laços diplomáticos com o Estado de Paris. Depois de analisar cuidadosamente a situação, o perspicaz Cainus chegou à conclusão de que o Estado Sagrado estava agindo sob ordens secretas do próprio Império contra o Ducado. O momento do ataque foi perfeito demais, especialmente considerando a recente visita do príncipe herdeiro, o que indicava uma operação cuidadosamente planejada contra eles. O Duque percebeu amargamente que havia se metido em apuros ao tentar enganar o príncipe herdeiro durante sua visita, sem considerar as possíveis consequências graves de seu plano astuto. Tremendo de medo, Cecília sugeriu levar seus seguidores embora para que o Duque não arriscasse sua vida tentando protegê-los do poderoso Estado Sagrado. Olhando para a freira assustada, o Duque ponderou uma escolha difícil: enviar os membros da seita para um lugar seguro ou deixá-los em suas terras. Rapidamente ficou claro que a partida do culto era impossível. Uma parte significativa da renda vinha da venda de água benta da igreja de Vivian, e a força dos cruzados era necessária para a defesa. Com um sorriso caloroso, Aaron tranquilizou a freira agitada, explicando que ele era o único culpado pelo que havia acontecido, e pediu que ela não mencionasse a partida dos seguidores do culto novamente. Ao ouvir as palavras de apoio do Duque, Cecília aceitou sua decisão de defender sua fé do ataque do Estado Sagrado com grande alegria e gratidão. Vestindo sua capa de viagem, o Duque ordenou que Cainus o seguisse para que pudessem descobrir a verdadeira posição do Império na guerra religiosa que estava começando com Paris. Em seu escritório, o Duque sentou-se à sua mesa e pediu a Cainus que estabelecesse uma conexão mágica com o Palácio Imperial para uma conversa importante com o príncipe Felipe.
O conselheiro começou a recitar um feitiço complexo, ativando a esfera mágica para a comunicação. E logo sinais mágicos atravessaram as paredes e chegaram ao distante palácio imperial. Assim que a conexão foi estabelecida, o duque exigiu uma explicação do príncipe sobre como ele poderia permitir que o Estado Sagrado declarasse guerra a Bran, parte integrante do Império. Filipe declarou a discordância do imperador com a decisão, mas explicou que era impossível se opor à vontade dos senhores feudais que se aliaram à Igreja do Estado Sagrado. Aron implorou ao Império que fornecesse apoio militar, explicando que, sem a ajuda das tropas imperiais, seu ducado estava condenado à destruição total pelas forças superiores do inimigo. Lembrando Filipe de seu sangue real, o jovem duque pediu ajuda, apelando para o passado comum e a longa amizade entre eles. Filipe respondeu friamente que não entendia conversas sobre morte, já que tudo o que era necessário para a salvação era renunciar à Igreja de Vivian, e então, abruptamente, rompeu a conexão mágica. Após o término da conversa, Filipe esfregou a testa com desdém, envergonhado de seus pensamentos anteriores por ter considerado uma pessoa tão insignificante um rival digno. Quando a conexão foi cortada, Aron rapidamente se acalmou e olhou ao redor da sala com cuidado, como se estivesse verificando se alguém estava ouvindo sua conversa com o conselheiro. O experiente Cainus, analisando as palavras do príncipe, compreendeu a verdadeira posição do Império, uma negação fingida de envolvimento, apesar de sua participação óbvia no ataque a Paris. Aron riu maliciosamente, percebendo o plano do Império de usar o Estado Sagrado para eliminá-lo, sem saber que estavam lidando com um inimigo perigoso e astuto. No calor da raiva, o duque deixou escapar seu conhecimento sobre o ponto fraco do Papa São Paris, que poderia se tornar um trunfo decisivo no confronto iminente com a Igreja. Percebendo a surpresa de seu conselheiro, o duque pediu que ele não se preocupasse com o deslize, chamando-o de trunfo secreto que ele havia guardado para o momento mais crítico. Mudando de assunto, Aron pediu a Cainus que encontrasse urgentemente um artista talentoso para criar um desenho especial em resposta à declaração de guerra do Estado Sagrado. Algum tempo depois, uma mensagem chegou ao Estado Sagrado de Paris com um desenho misterioso encomendado pelo duque especificamente para responder ao desafio militar. O arcebispo do Estado Sagrado considerou o duque louco por ousar usar uma declaração oficial de guerra para uma provocação inadequada e insolente à Igreja. O assistente do arcebispo sugeriu que a mente do duque havia sido obscurecida por hereges e que ele agora era incapaz de tomar decisões racionais e equilibradas. O arcebispo decidiu informar imediatamente a sua santidade sobre a necessidade de continuar a cruzada sagrada para purificar as terras dos loucos, sem esperar por um pedido do Império. Ao receber o relatório, o Papa do Estado Sagrado de Paris ordenou imediatamente que todas as ordens marchassem para destruir o herético Ducado de Bran. O exército sagrado era composto por 500 cavaleiros de elite da Ordem dos Cruzados e 2.000 guerreiros de outras ordens, um quinto de todo o poder militar de Paris. Depois de elaborar cuidadosamente uma estratégia de defesa, Cainus chegou ao Conselho de Guerra para discutir um plano detalhado para enfrentar as forças superiores do inimigo. O conselheiro lembrou aos presentes da grave superioridade numérica do inimigo, 20.000 contra os seus 10.000 guerreiros na melhor das hipóteses, mesmo com uma mobilização total. Cainus enfatizou a natureza defensiva da guerra que se aproximava, apontando a importância de preparar um exército forte e suprimentos suficientes para deter o inimigo na fronteira. Apresentando um plano detalhado para combater o enorme exército inimigo, o estrategista revelou sua ideia de usar táticas de caos e medo no campo de batalha. Um elemento-chave do plano eram as bombas mágicas divinas da religião viviana, que haviam destruído os paresanos durante as antigas cruzadas contra os hereges. Os presentes no conselho objetaram que as bombas mágicas divinas eram consideradas armas proibidas e que todos os métodos para criá-las haviam sido perdidos há muito tempo pela Igreja.
Caínos explicou que era precisamente por isso que havia convidado a irmã Cecília para o conselho, pois ela poderia ajudá-los a resolver esse problema complexo e delicado. A freira desviou o olhar envergonhada, confirmando a perda das antigas instruções, mas Caínos esclareceu que não precisava de documentação, mas de algo completamente diferente. O estrategista queria que Cecília organizasse uma demonstração do poder divino da Igreja de Vivian para fortalecer o espírito de luta dos defensores do ducado. Cecília explicou o erro de Caínos. A bomba mágica divina só poderia neutralizar o poder da Igreja de Paris sem causar danos físicos às pessoas. Ao ouvir isso, Aaron duvidou da eficácia de uma arma não letal e exigiu uma explicação de seu estrategista sobre a conveniência de seu uso. Caínos tranquilizou o duque, insinuando a existência de uma maneira de transformar as bombas inofensivas em armas mortais contra o exército inimigo durante a batalha. O astuto estrategista tinha um plano de ação detalhado pronto, e Cheryl seria a executora de seu plano, a quem ele entregou um misterioso pergaminho mágico. Desdobrando e lendo o pergaminho, a garota ficou impressionada com a incrível engenhosidade e audácia do plano elaborado pelo conselheiro para sua proteção. 5 dias depois, batedores élficos assumiram posições de observação nas árvores da Floresta Negra, rastreando os movimentos do exército inimigo que se aproximava.